Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um podcast Pro VHE. E hoje, o tema de hoje, você não pode perder. Quem perdeu pouco, perdeu muito. Hoje nós vamos falar sobre a participação no EMOB, Salão da Mobilidade Elétrica, lá na Expo São Paulo, um dos maiores centros de convenções da América Latina. Hoje nós vamos falar sobre a polêmica da instalação de carregadores nos condomínios. Corpo de Bombeiro, a BVE, vamos falar sobre tudo isso. E também nós vamos falar sobre a implantação e a necessidade das oficinas mecânicas terem acessórios que viabilizam o trabalho deles junto a veículos elétricos. E também vamos falar sobre o Mundo Pro. E para trocar esse papo comigo, ninguém mais, ninguém menos do que os meus parceiros brabo demais. Esses são os mais brabos do Brasil. O Giovanni e o Hudson da Trovão Mobilidade Elétrica, meus brothers aqui. Fala, Francisco. Fala, meu bom. Hoje o chicote vai estralar. Vocês viram que tem tema pra caramba, então já se prepara, pessoal. Se eu fosse você aí de casa, eu faria que nem o Hudson, pegaria um caderno, uma caneta e anotaria as informações, porque hoje o papo vai ser brabo. E aí, meninos, como que vocês estão? Como que está o trabalho da Trovão? Estão dando terror na terra? Com certeza, né, Francisco? Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né? É muito importante para nós fazer parte dessa implementação das informações na sociedade, né? Total. Acredito que repassar o que nós conhecemos lá, o que entendemos lá do que aconteceu no Dia da Mobilidade, é de tamanha importância para toda a população, né? Não só para aqueles que Sim. hoje estão interessados, mas para que alguém possa ter, em algum momento, como consultar alguma coisa, ter como entender um pouco mais sobre o que foi falado, né? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. E a Trovão tá na crescente, né? Graças a Total. Deus estamos fazendo um trabalho sensacional, né, voltado aí à infraestrutura de recarga para os carregadores, né, instalação dos carregadores para os carros elétricos. E tem sido muito importante a nossa missão também aqui na Terra. Com certeza estamos tocando terror na Terra. É isso aí. Tudo jóia, meu irmão, graças a Deus, como o Hudson falou aí, né? Cada vez que a gente vem aqui, a gente tá um degrauzinho ali pra cima, a rampa continua assim, graças a Deus. E acho que é muito importante isso que a gente vai comentar aqui hoje, porque tem muita gente que queria muito ter participado do EMOB lá, né? Do Salão Sim. da Mobilidade. E não pôde ir, né? Não pôde ir porque Dia de dia de semana. semana. E pessoal que é mais perto, até beleza, mas pessoal Nordeste, Norte é mais longe. E talvez não foi tão divulgado assim pra galera ficar sabendo esse assunto que é tão importante Sim. aí, né, não só pro usuário, mas pra todo o entorno de quem participa ali, de quem tem carro, de quem precisa do transporte, né? Então a gente vai explanar um pouquinho aí e acho que vai ser bem produtivo. Muito legal. Aproveitando o gancho do que o Hudson falou e do que o Giovanni falou, só para ressaltar, pessoal, o EMOB, o Salão da Mobilidade Elétrica, é um evento que ele acontece no Nordeste, acontece em São Paulo, tudo. E como você que nos assiste, é de todo o Brasil, da América do Sul, dos Estados Unidos, de Portugal, muitas vezes não teve essa oportunidade de estar ali junto com a gente. Só relembrando, nós tivemos ali um espaço, uma arena de conhecimento, uma arena de ensino, onde uma das atrações, um dos palestrantes, uma das temáticas foi a Trovão, né? O pessoal da Trovão, o Giovanni e o Hudson, complementando ali, trazendo bastante informação. E agora sobre missão, Hudson, antes da gente entrar no papo do EMOB, né? Eu acredito que vocês estão indo por um caminho, essa é a opinião do Francisco, tá? Eu não sei qual foi essa veia que vocês pegaram, mas vocês estão indo num caminho não só de operação e de instalação, vocês estão indo por um caminho de ensino, vocês estão indo para um caminho de compartilhar conhecimento, de conscientização, de tirar daquele limbo do achismo. Então, eu acredito que a Trovão hoje, na figura de vocês e da empresa de vocês, tem um papel muito maior do que simplesmente um trabalho de qualidade, um trabalho qualificado, um trabalho especializado, e eu sempre bato nisso, né? Cada vez mais está crescendo o mercado, cada vez mais tem a necessidade de ter carregadores em oficinas, em estabelecimentos comerciais, em condomínios, que vai ser um dos nossos papos daqui a pouco, em residências, e vocês sabem fazer isso com maestria. Então, isso vocês já fazem ali no topo. Só que eu estou vendo que a Trovão está indo para um caminho maior, um plano maior, que é esse do campo de ensino, de disseminar conhecimento
técnico e conhecimento que toda a população tem que saber, não só o cara que vai estar lá, não só quem vai, mas que toda a população tem que ter. Então eu vejo hoje a Trovão sendo posicionada dessa forma. Tô certo ou isso é um efeito colateral de vocês? Não, com certeza. Eu acredito que desde quando fundamos a Trovão, o nosso principal propósito era fazer o máximo de coisas possíveis pelo máximo de pessoas possíveis. E uma forma de a gente conseguir multiplicar isso realmente é com essa parte das informações, Top. né? Porque, primeiro, quando iniciamos, não tinha vídeo no YouTube. Não tinha um acima de nós onde a gente poderia consultar lá e esse cara ia abrir tudo para nós e nós não íamos sofrer Tudo muito tanto. novo, Era tudo né? muito novo. Ainda é, né? Nós tivemos que dar a cara, mostrar a cara, nos dedicar lá horas e horas, dias e noites, às vezes, né, para poder chegar no conhecimento que nós adquirimos, né? E hoje, uma forma, por exemplo, de poder contribuir com a população no geral, realmente é essa, levando a informação. E levando a informação não só no que nós já somos especialistas, né? Porque você vê que é um ramo que envolve toda a sociedade. Você não tem um carro elétrico, mas você mora num condomínio onde vão ter carros elétricos. E você tem que ter a sua voz ativa. Você tem que tirar suas conclusões, né? Do que você acha sobre o assunto, do que você entende do assunto, para que as informações erradas, né, as fake news, digamos assim, elas não confundam a sua cabeça. Então, uma vez que você tem o conhecimento, que você tem o entendimento de como funcionam as coisas, de como que para se instalar, qual que é o meio correto, você consegue auxiliar o seu condomínio ou aquele seu amigo que precisa, né, Sim, desse serviço ou dessa execução, né? sim. E para nós é gratificante, né? Porque a gente entende que o nosso papel na Terra está tendo um motivo, né? Tá tendo sentido, tá fazendo sentido o que a gente está fazendo, Muito né? legal. Não só no crescimento da nossa empresa, não só no crescimento pessoal nosso, mas que a gente consegue contribuir com mais pessoas também, né? Eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, né? Mas desde quando a gente começou, né, junto, eu meio eu meio que fui empurrando algumas coisas para vocês. E assim, mas por que eu tô falando isso? Porque o desenvolvimento de vocês é muito aparente. É muito aparente. Esses 3 anos, vocês sempre foram muito bons naquilo que vocês fazem, mas o desenvolvimento, o crescimento de vocês, poucas empresas eu vi ter uma maturidade intelectual e estrutural tão rápida, principalmente no nosso nicho, quanto de vocês. Hoje eu vejo que vocês têm capacidade de subir em qualquer palco do mundo para falar sobre o que vocês fazem. Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, mas, enfim, eu queria destacar isso, porque para mim é muito latente, é muito aparente, né? E por isso que eu sempre faço questão de estar com vocês no que envolve a informação, no que envolve aprendizado, tudo. E agora vamos, antes da gente chegar na polêmica que todo mundo está esperando, os condomínios, pode ou não pode colocar carregador? E aí? O corpo de bombeiro impediu mesmo ou não? Rapaz, isso está dando barulho tão grande. Mas deu, né? Deu e tá dando. Mas daqui a pouco, você que nos assiste vai pegar a informação da nata, vocês vão pegar a informação da fonte. Mas antes, EMOB, Salão da Mobilidade Elétrica. Eu fiquei muito feliz, eu tenho muito orgulho desse trabalho, porque estavam lá no nosso palco da Arena do Ensino. Vocês da Trovão, o nosso querido professor Rodrigo Santana, e cara, eu realizei um sonho, eu coloquei os meus especialistas faixa preta para palestrar também, e eu vejo que isso é uma coisa fantástica, mas vocês, como que foi essa participação, como que foi essa experiência de estar ali no Salão da Mobilidade Elétrica, um dos maiores palcos também da mobilidade que vocês fazem parte, como que foi essa experiência, o que vocês sentiram? A palestra de vocês deu barulho, né? Muita gente comentando. Legal, Francisco. Para nós foi muito importante fazer parte lá do Dia da Mobilidade, né? Fazer aquela palestra no EMOB, no palco ali do EMOB. Agradecer mais uma vez a Flex, né? Pela parceria nossa, que com certeza vai ser muito duradoura. E representamos também ali a Flex, né? A gente entende Sim, muito. que nós podemos representar um pouco do que vocês passam, que são informações verdadeiras ali, né? São informações para alcançar não só
o público presente, mas todo mundo, né? E para nós foi muito importante, foi gratificante e de grande retorno, né? O pessoal que estava, inclusive, no dia, vieram pós-palestra tirar mais informações, nos convidar para mais algumas outras coisas também, né? E tudo isso a gente deve pela informação que nós temos, né? Que Sim, nós nos especializamos, né? E é importante o evento porque a informação correta, como eu falei há pouco, né? Ela vai fazer com que mais pessoas entendam e que possam levar a mais pessoas. E a gente consiga subir a régua, né? Tanto nos trabalhos, no que se oferta à população no geral. Então, isso é muito importante. O Dia da Mobilidade é um dia mundial, né? Então, sim. o São Paulo, o estado de São Paulo, tudo que é feito em São Paulo, ele é visto por todo mundo, É né? um palco mundial, é isso Então, mesmo. nós temos essa gratidão de estar em São Paulo e de tudo que nós fazemos aqui, ele é visto por todo mundo. Então, nós temos que fazer bem feito, temos que vestir a camisa de verdade, ir lá e falar com prazer. E isso a gente já tem, né? Muito amor pelo que nós fazemos, né? E não tem por que ser diferente, né? Total, Qualquer palco que nós subir, nós levaremos o nome total. Trovão com muito prazer e informações que a gente conquista, principalmente com a Flex, né? A gente aprende muito com vocês no dia a dia, né? Eu comento um pouco, inclusive, no Café com Oficina, mas eu sempre acompanho. Nem que seja 10 minutinhos eu entro ali e eu consigo ver, e todo dia uma informação nova, que é um trabalho sensacional que vocês fazem. Eu acho que tem que enfatizar isso, tá? Porque não é fácil Sim. você manter o conteúdo que vocês conseguem colocar todos os dias. Eu não vou nem falar de toda a outra carta que você tem aí, né? Todo Sim. o folder que você tem para É. apresentar para essa galera. Mas só o Café com Oficina eu já acho maravilhoso, é um aprendizado contínuo e gratuito, né? Sim, E isso gratuito. para mim é uma coisa assim bem gratificante. Eu apoio uma galera, eu tô junto com a galera que Perfeito. pensa na população no geral, não só num foco específico, não só, Não só no comercial, não né? só em monetizar a Sim, coisa, sim. realmente é algo que é de verdade. Faz parte da nossa missão. 660 episódios. Uau! 660 episódios. Acho que eu vou pro Guinness. Acho que a gente vai pro Guinness Book. Deixa eu falar, você falou de montagem. Não, você já tá inspirado demais, né? Você falou Não, bastante. eu queria, não, mas eu queria perguntar, sabe uma coisa, G, e você que estava ali observando um pouquinho mais, ainda no salão da mobilidade. É, foi muito interessante a temática que vocês levaram como palestra. Eu queria que você discutisse um pouquinho sobre isso, porque pessoas do meio, pessoas do setor da mobilidade elétrica, com muitas dúvidas. Sim. A gente encerrou a palestra, assim, encerrou não, e aí fizemos aquele momento de perguntas e respostas, e quase que, e o pessoal perguntando, e a gente viu que eram pessoas do meio, né? Como que você vê isso? Qual esse diferencial? Eu sei que o palestrante ali na ocasião estava sendo o Hudson, mas eu quero que você veja fora da garrafa, né? Aquela quantidade de pessoas perguntando e perguntando e perguntando, coisa que para vocês já é rotina. Sim. Assim, Francisco, foi muito bacana, porque eu tava ali por trás, ali no suporte e tal, né? E eu comecei a ver que, às vezes, tinham pessoas que estavam ali para ver um modelo de carro novo que tinha sido lançado, para ver uma micromobilidade, para fazer um test drive, mas elas iam passando ali na frente da palestra e eu ouvi ele falando uma coisa, opa, já Entrava. entrava. Talvez ela não tinha ido programada para assistir, talvez ela nem sabia que nós estávamos lá palestrando, né? Mas ela ouviu o assunto, então é um assunto que, por nós estarmos todo dia dentro, a gente pensa, pô, mas isso já é normal e tal. Só que vendo de fora é um assunto muito interessante, que muitas pessoas têm, gera muitas dúvidas nas pessoas e não se tem tanta informação assim. Assim, pelo menos para beber da fonte com água limpa e Sim. ser aquilo mesmo não tem. Então entrou muita gente e você via que eram pessoas que às vezes já ela dono distante que estavam ali, ou seja, que trabalham já com essas coisas, só que mesmo assim tinham muitas dúvidas. Perfeito. E aí é que entra a divulgação da informação que vocês estavam falando muito bem, que é muito importante. Porque não é só a pessoa que está no meio que tem essas dúvidas. Se elas têm, imagine o resto da população Quem não vive que isso? direto ou indiretamente elas vão estar sendo afetadas por esse setor, né? Por esse Perfeito. setor do mercado. Então foi muito importante, foi muito legal. Depois a gente ficou, nem deu conta, né? Que muita gente chamou daqui, chamou dali. Mas por isso tem que fazer mais vezes e cada vez divulgar Sim, mais isso daí, sim. né? Vocês não têm ideia. E a gente estava concorrendo, na frente da entrada da arena, tinha uma Porsche Macan zero,
uma 1.200 exposta lá para todo mundo tirar foto. A gente tava concorrendo com uma Porsche, pessoal. E o pessoal entrando. É muito legal, porque o público, pessoal, eram expositores, né? Então, isso que o G falou, muito importante, porque não era só a plateia que foi, as pessoas que foram civil, vamos colocar assim, né? Os expositores lá, pessoal de blindadora, pessoal das montadoras, pessoal, enfim, o que agregava ali também foram lá e contemplaram a palestra. Sim, inclusive perguntas que tiveram que foram muito técnicas, né? Técnicas, isso. Teve perguntas muito técnicas e o tema da nossa palestra, no caso, foi a oportunidade de negócio com estações de recarga, né? E conseguimos explanar ali pelo menos 10 motivos para o cara entrar para o segmento, o empresário ou aquele cara que tem uma visão Uau. diferente, ou o cara que necessita de ter esse ponto, ele entender que ele necessita, né? Porque hoje em dia é, tem situações que o cara já necessita ter um ponto de recarga para ele oferecer para o cliente dele, Muito né? legal. Então a gente teve muitas informações diferenciadas, né? Perguntas muito técnicas e de pessoas que realmente já estão até no negócio e tinham dúvidas que precisavam ser sanadas. Eu acredito que a gente conseguiu ajudar bastante ali naquele dia. E como sempre, como eu nos nossos papos, nos nossos podcasts, eu vou colocar um fogo no parquinho aqui, Eita. né? Não, eu vou trazer para você que não foi no Salão da Mobilidade, para você que não foi no EMOB, para você que não assistiu a palestra da Trovão, você vai ter duas oportunidades agora. Eu vou falar para ele já ir pensando. Ele deu 10 motivos do porquê você pode e deve investir em carregadores. Eu vou querer 3 motivos. Vai pensando aí. Eu vou querer 3 motivos aqui rapidinho. Pá, 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 pá. 3. Daqui a pouco 3 motivos. E o que eu quero complementar enquanto o Hudson vai, e o Gil vai pensando é que se você não teve a oportunidade de ir no EMOB, você que está nos assistindo agora, você vai ter uma grande oportunidade de ver esses caras no palco entregando mais conteúdo, que vai ser no Mundo Pro VHE. Da mesma forma que você falou sobre a gente, é recíproco. A confiança que eu tenho, vocês estarão no palco, vou colocar não, vocês conquistaram o palco do maior evento técnico do ano, que é o Mundo Pro VHE. Então, para você que nos assiste aqui, se prepare, porque Trovão vai estar no palco do Mundo Pro VHE. Mas agora, vamos lá, já dei tempo bastante para você pensar. 3 motivos rápidos, consistentes, do porquê é necessário ou é uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de negócio investir em sistema de carregadores. Vamos fazer um toma lá da cá? Bora, Então a gente vai ping-pong. falando primeiro, eu faço o segundo e o Isso. terceiro. O primeiro, né, que é uma porta de entrada, digamos assim, para um novo negócio com investimento muito baixo. Ótimo. Então você consegue investir pouco, a taxa de retorno não é um período de 3, 4 anos para você ter retorno daquilo que você está investindo. Eu vou dar um exemplo simples. Você tem um estabelecimento comercial, tá? Você tem uma vaga ali de estacionamento ali na frente do seu estabelecimento. Nós temos estudos hoje que você colocando a estação de recarga lá, DC, pode ser a menor DC, não tem problema. Que é a menor DC de quanto? 30 30? quilowatts. 30 30. quilowatts. Você consegue um retorno ali daquele investimento em menos de um ano. Uau. E Que negócio hoje que negócio que você você se paga Paga. em um ano. Hoje, Exatamente. o retorno, né, a média de retorno, eu não gosto de falar aquelas siglas em inglês, todo mundo, É. né, o retorno, geralmente hoje das empresas está na casa dos 3 anos a 5 anos de retorno do valor investido. E a gente tem um retorno com um menor de 30 kW em um ano. Isso. Detalhe, você não vai precisar ter um funcionário, você não vai precisar ter alguém ali acompanhando Ele vai falar tudo. os 3 sozinho. Calma, calma. Não vou falar muito isso aqui, não, mas é que assim, uma coisa leva a outra. Então é uma coisa, por exemplo, que você compra, você deixa ali, aquilo vai gerando dinheiro para você, e Perfeito. lógico, você tem que ter uma manutenção periódica e tal, mas é coisa pontual, você não precisa ter alguém de fato todos os dias ali do lado. Por exemplo, se eu abro uma loja, tem que ter um balcão. Se eu tenho um balcão, tem que ter alguém para vender aquilo que tá ali, para cobrar e tal. Estação de recarga com a tecnologia que nós disponibilizamos, não, você faz, lógico, todo o processo, vai instalar da forma correta, porém, a partir Coloca do no momento a aplicativo. partir do momento que você instalou, coloca o aplicativo da Trovão lá e vai começar a gerar renda para você. A partir do primeiro dia que tiver instalado, tenho certeza que já vai começar a gerar renda Já para você. começa a gerar renda. Isso aí. Então é um plug play. Você espetou, já vai girar business, já vai girar negócio. Cara, e o Giovanni tá falando de um de 30 kW. Eu fiz, não sei se vocês vão concordar, mas eu fiz um pequeno estudo
tá? Naqueles maiores, naqueles de 90, de 120, 150, 150. alguns estudos deram que o retorno chega em 8 meses, está pago, porque hoje a gente tem fontes externas, né? Sim. Fontes externas chamado China para trazer ou para, sei lá, para bom. Então, assim, é um grande negócio. Só que eu ressalto, pessoal, é um negócio especializado. Tudo que é especializado não é como é que eu posso falar, cara? É, é especializado, embora o Giovanni tenha falado que, cara, você não precisa de funcionário, você pega, ele tem um autogerenciamento, né? Ele tem um sistema de gerenciamento que gera uma certa autonomia para o investidor. Porém, é um negócio especializado, não é você comprar, plugar tem que ter alguém por trás disso para fazer esse bom trabalho. Bom, excelente, você já aqui mandou uma oportunidade. Vai ser difícil derrubar essa daqui dele, hein? Vai ser difícil, mas vamos lá, agora jogar para Não, você. não, são muitas as oportunidades, né? Eu até brinco assim que ele já falou 3 diferenciais já enormes que tem aqui, e falando só de um ponto Só de comercial. um ponto, exatamente. Falando só de um ponto comercial. É, eu vou citar, no caso, a situação das oficinas. Uau. Por exemplo, o cara hoje que ele tem uma oficina, ele quer se destacar, o cara que quer se posicionar no mercado, falar assim, olha, eu estou disposto a mexer com carro elétrico. A primeira coisa que vai colocar ele no mercado hoje é ele ter um Tem carregador, um ponto, é ele ter um exatamente. ponto de recarga. Seja ele para um uso monetizado, que ele pode fazer isso, se ele tem Sim, uma vaga onde ele consegue colocar aquele carregador para que esse cliente ele tenha o fácil acesso, ele pode monetizar esse ponto. Mas no mínimo ele precisa ter na oficina dele, para quando o cara entrar lá, já vê o carregador e fala, não, realmente o cara mexe mesmo. O cara viu o carregador lá, o cara fala, pô, aí eu já vou sair daqui com meu carro carregado, né? Nós temos um parceiro de oficina que há mais de 10, cliente de oficina é assim, né? uhum, Há mais de 10 anos, nossos carros, quem mexe é é ele, ele. né? E eu mando o carro pra ele, ó, cara, eu preciso trocar o óleo aí e tal. Ele troca o óleo, limpa o carro, dá aquela, sabe, entrega o carro, aquele prazer de ir lá mostrar, cara, olha, você tinha um detalhezinho aqui no Que da volante, eu mandei costurar já aqui pra você, já voltou 100%. Então ele entrega esse carro pra, assim, com diferencial que eu nunca pergunto quanto que fica, né? Então você vai lá no balcão e, e paga, Não, mas, né? mas, mas, Hudson, isso que você está falando é o preparo que a gente é a nossa filosofia para o pró, que o Sim, sim. cliente não precise perguntar, porque ele confia. Eu tenho certeza que esse exemplo que você está dando, você confia na honestidade, Sim, ele ganhou a sua confiança na honestidade, na prestação de serviço técnico, sim. no zelo, no atendimento e, obviamente, na fidelização. Com certeza. Todo o atendimento dele é assim bem completo, né? Quando você chega lá, que você mostra o carro para ele, e fala, olha, cara, aqui você vai precisar fazer isso. Então, primeiro o conhecimento dele que Ótimo. é sensacional, né? E essa entrega, né? E ele foi um dos primeiros clientes nossos de oficina. Foi quando nós começamos a mexer com os carregadores dos carros elétricos, ele já, Hudson, eu também quero mexer com carro elétrico. Dá para colocar um carregador na minha oficina? Aí Uau. fomos lá, analisamos a A infra. energia dele, né? Tudo. E instalamos o carregador para ele assim, e ele tem todo esse cuidado. E automaticamente os carros começam a ir lá, Sim, né? Nós temos mais clientes, mais inclusive, cases. que fazem parte da Flex, Sim, né? sim. O próprio Muitos. Rodrigo, o professor Rodrigo, ele O sempre fala Rodrigo isso que você está falando. eu- Ele é cliente de com vocês, certeza. parceiro né? E A ele fala primeira assim, é coisa a que ele primeira coisa. fez, Para você se inclusive, né? posicionar como um profissional de veículos elétricos, então uma grande oportunidade para a oficina. E o quanto isso está crescendo, hein? Citando muito pouco, tá? Ó, Ah. Lilica, não Lilica sei se aqui de você se Santo lembra, André. Lilica Sim, aqui de Santo lógico que eu André. lembro. Aí a gente tem São Bernardo, que também é do Flex, o O Laerte. Laerte, A né? gente tem o casal, Laerte, que é sensacional. a O Tamires e o Laerte, Enzo. Laerte é um exemplo muito top, eu gosto de falar, né? Primeiro que a oficina dele é sensacional, né? Sim. Ele executa um serviço de ótima qualidade lá. E ele tinha instalado o carregador em uma potência
E ele precisou fazer o upgrade. Nós fizemos o upgrade da oficina dele, que ele não nos conhecia quando ele fez, para você ver de quando ele Caraca. logo no início ele já se colocou no mercado também, né? Ele já Sim. se prostrou, Ele falou, foi não, um dos meus primeiros alunos. exatamente. E aí na sequência a gente fez o upgrade para ele, né? Maravilha. Aí depois tem um grande exemplo também que eu gosto muito, que é a Autotron, lá no interior, né? Em Sim. Angatuba. Então ele se posicionando lá no interior, né? Imagina o mercado que esse cara lá ele vai abraçar. Total, Então, total. esse eu vou falar desse segundo ponto, só acho que isso já vai ser muita coisa, né? As Bom, oficinas elas precisam ter, os caras precisam se posicionar, né? E daqui a pouco vai ser realmente uma necessidade, porque se chegar o carro lá, para você testar, você precisa até para você garantir para o seu cliente, olha, seu carro a gente chegou aqui, estava carregando, e seu carro vai sair daqui carregando. exatamente. Porque existem muitas situações de má fé também, né, Francisco? Às vezes o Lógico. cara leva o carro lá para olhar um alinhamento, e aí quando ele tira o carro, fala, pô, mas entreguei o carro para você, o carro carregava, agora não carrega mais. Como é que você vai Isso. garantir isso pro cliente se Exatamente. você não fez esse Se teste? você não fez esse teste, se você não Esse fez um. teste eu acho que é um até, inclusive, que ele é fundamental para oficina. Sim, sim. Fazer esse pré-diagnóstico, laudar o carro antes de Exato, atender. É uma coisa que eu prego muito. É, sim, que veículo está entrando no seu estabelecimento? Exatamente. Que exatamente. estado esse veículo está? Qual é o diagnóstico dele? Qual é a procedência dele? Porque isso que o Hudson falou é uma coisa muito comum. Vou contar um caso aqui para vocês rápido. O cara levou uma Porsche 911, deixou na oficina, só que o vidro dela, o vidro do motorista, baixo. Assim. Uhum. E aí o pessoal, vamos Tá lá, aberto. tá normal. Pegou, colocou no elevador, fez o trampo, tal, ninguém mexeu. Final da tarde, o serviço tá pronto. Aí chega o dono e fala, gente, esse vidro não tá subindo. Putz. Esse vidro não tá subindo. E quem recebeu o carro falou assim, eu juro, por tudo que é mais sagrado, que esse carro chegou com vidro baixo. E para provar? Não fez um laudo, Não tinha não fez uma checklist, né, vistoria, tipo, cá, não então. fez um checklist. Aí o que aconteceu? A oficina teve que absorver esse preço. Uma maquininha de porta de uma Porsche 911. Uma bala. Prejuízo. Sim. Então, assim, Sem entende-se de que contar, né, foi. todo o É. desgaste que você tem para ter Mas, meu que amigo reparador que É, tá. O desgaste emocional, isso é o desgaste de. Não, mas tem desconfiança, de ser ou não desconfiança. ser. Tem que trocar uma ideia ruim. É, É uma ideia ruim. Mas isso não estava assim, Hudson. Francisco, mas isso já chegou aqui assim. Então, isso que você está falando é fundamental, tá? Galera de oficina, donos de oficina, prestador que está trabalhando ali com oficina, pegue essa visão. Você vai começar a atender veículo elétrico. Tem que fazer um checklist, tem que laudar, tem que fazer o teste de carga. Tem até um dos nossos treinamentos que a gente faz e que a gente coloca um defeito embutido, que é justamente na porta de carregamento. E aí o carro não está carregando. E aí a gente coloca pro pessoal, tipo assim, o pessoal nem se liga, ele vai, onde que tá o pega um defeito? raciocínio, né? Mas assim, é um dos nossos testes que a gente fez, muito legal. É meio que não é uma pegadinha, é um teste mesmo para o cara, e isso vai acontecer na vida real, né? Sim. Terceiro ponto terceiro motivo do porquê investir em carregadores elétricos. Eu penso assim, se, por exemplo, o objetivo não for monetizar a estação, você fala, pô, mas eu não quero ter monetização da estação e tal. Mas se você tem um público ali do carro elétrico te visitando, você vai vender muito mais para esse público. Aí você não precisa, por exemplo, investir numa estação maior. Você pode ter um ponto de recarga simples. Muito bom. Mas mesmo assim, essa pessoa que ela ia durar 20 minutos no seu estabelecimento, ela vai durar meia hora, Sim. 1 hora, 2 horas. Às vezes até mais processos estéticos, por exemplo, salões de beleza, dentre outras coisas. A pessoa ela vai preferir ir no lugar que ela já vai lá e já carrega o carro dela, do que ela ir no outro lugar que depois ela vai ter que depois ainda esperar mais um tempo para carregar em outro lugar e depois fazer o que ela tem que fazer. Então, esse é um outro exemplo também que não. Eu citei alguns exemplos de estabelecimentos aqui, mas pode ser qualquer outro, né? Sim. Sempre que o cliente fica mais ali tempo, mais ele está comprando também. É uma ideia, por exemplo, do que os que já tem nos shoppings, né? Você acha que os shoppings colocaram aquilo lá à toa? Quanto mais tempo as pessoas ficam lá dentro, mais elas estão consumindo, né? E para você ver, você tá falando é muito importante, porque hoje, antigamente, eu já uso carro elétrico há muito tempo, então os shoppings, assim, eu tô falando, gente, coisa de mais de 3 anos. Você ia lá com a certeza de que você ia colocar para carregar. Hoje, amigo, você tem uma Uma fila. disputa, né? Hoje você tem uma disputa. E até carregadores, assim, que são pagos. Nos shoppings aqui, por exemplo, da nossa cidade, são todos gratuitos ainda.
Eu carrego aqui no meu prédio, a gente tem um carregador, é gratuito, tudo é gratuito ainda. Mas esses de rodovia, esses de eletropostos, eles são pagos. E mesmo assim tem uma fila. Tem. Você corre muitas vezes o risco. Então, assim, aí já dá um sinal do mercado. Com Precisa certeza. ter mais carregador. Já existe mais carros do que carregadores. É que o bom do carro elétrico é que você consegue carregar em casa também. Sim. Você vai lá, instala um wallbox, né, na sua residência, tudo. Eu aqui no meu trabalho eu tenho carregador, né? Mas enfim. Mas isso é um sinal do mercado. E que entra agora, eu entrei no jogo, tô colocando mais uma oportunidade. Isso é um sinal do mercado de que precisa de mais Sim. carregadores. Tô certo? Sim, não, com certeza. Esse é o grande mercado mesmo dos carregadores, né? Sim. Porque você dá mais opção para a população poder utilizar o carro elétrico, né? Então, se você tem a possibilidade de ter um ponto de recarga, pode investir. Investe em colocar um ponto de recarga no seu negócio, porque você vai ter cliente para Sim. carregar lá no seu Além dele negócio, se né? pagar com muita facilidade, né? E a grande importância, né, desse ponto de recarga que você vai disponibilizar ali para o seu cliente, ou que seja para uso particular, é você instalar de uma forma correta, com uma empresa que conheça, que seja especialista, né, nesse mercado, que seja especialista no segmento de preferência, para que você possa obedecer ali todas as normas técnicas de instalações, né? Que o que a gente frisa muito é isso, porque a gente encontra instalações feitas e não estão obedecendo nem NBR 5410, né? Então nós temos minimamente duas normas a serem seguidas, que é a NBR 5410 em instalações elétricas e a NBR 17019, né? Que Certo. são os pré-requisitos mínimos para que você possa fazer uma instalação correta. Eu sugiro Aí, que, desculpa te interromper, mas eu sugiro que quem está assistindo a gente anote. E quando você sim, for consultar alguém que vai fazer esse serviço, né? É óbvio que a minha preferência é sempre quem eu confio. No caso aqui, a Trovão, né? Que vocês vão ter o contato deles daqui a pouco. Mas é um grande teste de você perguntar qual é a norma utilizada para instalação elétrica. Se o cara não souber, meu, ou se ele não aplicar, já é um grande, já tá tudo errado. já desconfia, né? Porque é importante. Porque pode oferecer risco, né? E como a gente fala, o carro elétrico em si ele é totalmente seguro, né? São feitos testes e testes. Existem os riscos, existem, mas são mínimos, né? No Sim. entanto, as instalações elétricas, principalmente, a gente sabe que por economia ou às vezes por tempo, por questão de tempo mesmo, no Brasil tem muito disso, né? Ah, o fulano já faz pra mim isso, aquilo outro. Ele mesmo faz, pode deixar que ele desenrola. E às vezes você joga um pepino pra uma pessoa que ele vai tentar abraçar, mas Que ele não não tá esteja preparado, né? preparado para Sim, fazer, né? sim. E não nos negamos, inclusive, a dar esse suporte, viu? Sim, Pro técnico, para a gente não nega esse suporte, é até prazeroso para nós, sim. inclusive, Já vi fazer vocês isso, né? fazerem isso várias vezes, É, entendeu? nós falamos que é importante subir a régua, né? É importante subir a régua, em vez do cara trabalhar embaixo para ele trabalhar errado, Trabalho em ele cima. trabalha em Tá cima, certo. fazer todo mundo certo, que a gente consegue equilibrar todo Quando o todo mundo mercado. tá certo, também dá pra gente trabalhar em parceria, né, cara? Sim, com Sim. certeza. Acho que a vida fica E melhor, né, meu? com certeza, inclusive nós temos bastante parceiros aí, né? Sim. A gente hoje atende o Brasil inteiro, né, Francisco? Então, Uau, a Trovão só tem bastante parceiros com conhecimento técnico, assim, fantástico, né? Em maravilha. alguns assuntos, entenderem até mais do que nós mesmos, assim, Que sabe? bom. Não, mas isso é o jogo. Fala, Um Gi. detalhe voltando ali para as estações de recarga, né? Até é legal comentar, porque só olha o carro, não sabe se é elétrico ou não. Eu falei assim em relação aos pontos comerciais, às vezes a pessoa pensa, não, mas meu ponto não tá no centro, né? Não tá perto de algum grande polo nem nada. Mas mesmo assim você teria esse retorno, porque hoje as grandes frotas, né? Por exemplo, a Vivo, por exemplo, grande parte dos carros ali da Vivo é eletrificado, então o pessoal até sofre um pouco procurando ponto de recarga, porque às vezes ele vai um Sim, pouco mais para longe e não consegue voltar. Mercado Livre também, não são todos, tá, gente? Mas grande parte da frota de entrega é eletrificada também, principalmente as vans, né? Os carros menores nem tanto, mas as vans, na grande maioria delas, são eletrificadas. Então, o pessoal, Correio, se não me engano, também Correio tá também, trabalhando. diversas Sim. empresas. Lógico, não são 100%. 99 e Uber. É, Tem um grande Uber, incentivo, 99, muito. porque
falei de uma forma fechada, talvez a pessoa pense, ah, mas é só, né, nos bairros que o pessoal tem os carros e aquilo. Não, cara, já tá virando para trabalho, é muito mais vantajoso você ter um carro elétrico, principalmente se você roda muito, você economiza demais. Então, sempre vai ter alguém ali procurando um ponto de recarga para fazer a recarga ali nesses estabelecimentos aí. Sim. Você deu esse exemplo? Esses dias eu tava andando na terra de vocês, São Bernardo. E, cara, acreditem ou não, eu vi acho que foi um Dolphin, em cima da calçada, e o cara com o carregador dele portátil, né? Aquele carregador que vem, e carregando assim num bar. É sério. Acho que ele encostou lá pra tomar uma, e assim, ou comer um torresmo, comer um caldo, tomar um caldo de bocotó, e ele. Ou tava acabando, ou acabou, sei lá. Sei lá, cara, mas pra você ver em que nível, assim, e nada contra isso, tá tudo certo. Mas você vê quando você fala assim de saídas, é só nos grandes centros. Não, esse carro tá em tudo quanto é lugar. E Exatamente. precisa ser carregado. E eu achei muito legal, cara, é que eu não tive a expertise na hora de filmar, porque eu tava passando. Ele em cima da calçada, sabe aquelas calçadas rebaixadas? Colocou assim, e aí eu vi ele espetado num bar, tipo, meu Casa do Norte, assim, tá ligado? E foi muito legal, porque eu falei, meu, olha o ponto, né, cara, que chegou, e eu achei isso super legal. Acho que é interessantíssimo ter ter esse Não, testemunho, ter essa experiência. e eu acredito que iremos ver Eu isso também. mais vezes agora, justamente pela situação, né? Às vezes o cara precisa carregar mais 2, 3% para ele chegar em um carregador de uma maior potência ou que ele consiga Eu- completar aquela carga para concluir o percurso dele, né? Lá na Trovão mesmo, na hora de fechar, que a gente põe o carregador pra dentro, né? A gente não deixa ele é, 24 horas. Cara, a gente tem que ficar esperto pra fechar, senão a gente não consegue. Porque sempre chega alguém, pelo amor de Deus, deixa eu carregar pelo menos uma meia horinha aí, não sei o quê. Chega um monte de gente no gargalo, tipo 5%, 3%. Aí eu, não, cara, senta aí vou lá, pego um suco, alguma coisa, aí começa a trocar ideia com o cara, que nós já encerramos ali o expediente e tal, né? Aí ele, ô, você me salvou, não sei o quê. Mas por quê? Porque não tem tantos pontos assim. Às vezes, sim, não vai ter demanda. Tem demanda demais. É, muita, Mas muita. o carregador da Trovão em si, nós íamos deixar ele meio que fechado, né? Sim. A nossa ideia era deixar ele só para o nosso cliente ali. E hoje é tanta gente utilizando lá que se nós fecharmos ele só para o nosso cliente, que já é cliente, digamos assim, vão brigar conosco Vamos lá, né? brigar, Nós né? temos que deixar ele Vamos aberto. brigar. É. Muito legal. Já virou frota, né? Já virou rota, na verdade, né? Tem, Sim, tem uma galera já que é já é rota, eles já acostumaram total. já chegar ali aquele horário, a gente já até sabe já, ó, fulano vai Vai chegar. Quando vem chegar. um diferente, fala, mas não é sua vez não. É incrível, assim, né? A gente Muito entende bacana. essa... E assim, é um caminho sem volta, é um mundo de oportunidades, como a gente citou aqui. E agora eu quero passar para um outro campo mais específico de oportunidade, tá? Gente, daqui a pouco nós vamos falar sobre a polêmica dos carregadores em condomínio. Fica aqui com a gente aqui até o final. Mas antes de ir para esse assunto, eu quero falar algo que vai muito de encontro. A gente já deu uma repassada sobre isso aqui, mas que vai muito de encontro. Carregadores em oficinas. A gente já falou sobre oportunidade de posicionamento, então eu não vou ser repetitivo nessa parte. O que eu quero saber? Uma grande dúvida, e eu acho que eu já conversei com vocês umas 500 vezes sobre isso, mas eu quero que o nosso público agora tenha essa informação. Grande dúvida que eu vejo. Qual o melhor tipo de carregador para eu colocar na minha oficina? Entendendo que uma oficina multimarcas trabalha com N tipos de veículos, o cara especializado em veículos elétricos, ele vai começar a receber uma demanda de veículos de marcas e modelos diferentes. E eu sinto que essa é uma dúvida que a gente tem. Qual o melhor carregador? Eu preciso colocar vários tipos. Qual o melhor? O que vocês recomendam hoje para uma oficina multimarcas, né, que atende diversas montadoras, diversos modelos de carro, a colocar hoje? Qual seria assim um carregador de entrada para o cara já se posicionar? Como a gente costuma falar, Francisco, o melhor é aquele que é possível você pôr com o menor investimento para até você entender esse mercado e valer a pena você investir Excelente. mais, né? Hoje o que nós falamos é o seguinte, se já é uma oficina multimarca, no mínimo ela tem uma entrada de energia com um porte maior. Então, o ideal seria você já ter um carregador de 22 kW, que é um Boa. carregador que vai atender a todos os modelos de veículos, né? Desde de um carro
pega ali com 3,7 kW até o carro que chega Nos a 22. 22 kW, né? Então você vai atender ele no melhor tempo de recarga e carregar todos os modelos de carro. Esse é certo. Esse seria o mais universal, vamos dizer Eu assim? diria que seria um universal. Universal, Eu né? diria que ele seria ali um universal, porque ele atende a todas as potências. Se colocar um de Lógico. 7, você vai ficar devendo para quem tiver uma porta maior ali, né? Se você tem um de 7, às vezes chega ali, e inclusive, dependendo de como ele é instalado, vai ter alguns modelos de carro que ele não vai carregar, Ah, tá. né? Devido a situações com nêutron, né? Sim, A tensões ali. Então vai ter algum modelo que ele não vai carregar. Você tendo um de 22 instalado corretamente, ele vai carregar todos os modelos. perfeito. Isso é a única coisa que é garantida. Por que que a gente fala assim? Porque, por exemplo, a estação DC, ela é a mais top, no caso, para um cara onde ele vai ter uma demanda alta. Sim, No entanto, o plug da estação DC, ela não carrega um Volvo XC60, por exemplo, porque que é um híbrido ele é e um ele não híbrido, tem o CCS2 para corrente contínua. ele Então, teria, então não adiantaria. então, aí nesse caso, o cara ele precisaria ter uma estação DC mais um em AC, que aí poderia ser um de 7, que seria suficiente, por exemplo, Entendi, para entendi. atender, entendeu? Então, a melhor Mas você tá falando situação para a questão do adaptador, do plug, do plug mesmo, e isso, não teria adaptador para existe esse adaptador para você pegar um DC e colocar no AC? Tipo, só concluir. Na verdade, assim, o plug ele tem lá, porém, tem alguns carros híbridos que não aceitam recarga em corrente contínua. Seria A só. grande maioria, eu acho que hoje, desculpa te interromper, mas eu acredito que hoje, dos híbridos, só o Raval Isso, que recebe em DC, não é isso? isso Mas mesmo. aí, eu tô te fazendo uma pergunta que eu sei que vão perguntar pra gente, aqui embaixo nos comentários. Mas eu sei que o 30, a entrada é o CS2. CCS2, é aquele que tem o AC e o DC, que é... Tá, não existe um adaptador dele para converter para o AC? Como é que funciona o plug do Hum, CCS2? A parte de potência dele é só aqui nos DCs, sim, né? E aqui no AC, ele tem ali aquele encaixe, porém ele utiliza só a comunicação, perfeito. Então ele não entendeu? carrega. Então, Ali não é a fonte de... ali não tem Perfeito. energia naquela parte, Excelente tá? explicação. E no caso do carro híbrido, tem situações que ele não tem mesmo nem encaixa esse plug, ele tem só Só a fêmea pro hoje no Brasil, T2. a não ser que me corrijam, tá? Eu acho que só o Raval tem a entrada em DC, Isso. se não me engano. Os outros todos são Híbrido em somente com água. híbridos, tá, pessoal? Híbridos plug-in. Tá? Tem o híbrido simples, que ele se autocarrega com um motor a combustão e com sistema regenerativo, e tem o híbrido plug-in, onde tem uma bateria maior, geralmente uma bateria maior, e que, obviamente, viabiliza sim ter uma entrada de carga externa, no caso, um carregador. Né? Então, bacana isso que você está colocando, porque o de 30 kW é o sonho. Isso, Isso. seria É o ideal. É o sonho, é o banquete. Eu chego lá, em uma horinha meu carro tá carregado, uma hora e meia, né, no máximo, do né? Porque modelo. a gente depende do modelo, né? Porque a gente pega baterias aí, a grande maioria hoje com 49 kWh. E se você for fazer uma conta de padaria, você tá com um de 30, vai dar ali uma hora e meia, mais ou menos, de carga, é isso? Isso, por aí. Mais ou menos, né? De Tô uma certo carga. essa minha conta ou não? Tá errado? Certo, tá certo. Tá certo, né? Você vai dividir pela Exatamente. Mas aí, continue, você ia complementar alguma coisa. Na oficina, o de 30 tem essa questão de você não atender Só um AC. concluindo, né? Uhum. É por isso que a gente fala que o ideal para ser o primeiro carregador seria ele O em 22. 22 kW, porque ele Perfeito. atenderia a todos os modelos. Tem a perca no tempo de carregamento em relação ao DC, porém atende a todos os modelos. A partir do momento que você tem uma demanda maior na sua oficina, se você tiver potência elétrica disponível para instalar um carregador de potência maior e entrar para os DCs, aí ele vai ser já um complemento para aquele de 22 que você já tem. Ótimo. Não é possível pôr de 22? Põe um de 7. O importante é você ter. O que inviabiliza ele ter um de 22? Custo? Normalmente Ou infra? custo, né? Porque seria um custo com a infra. Digamos que uma oficina que não tenha ali A um infra. trifásico, por exemplo. Você vai ter que colocar um Então transformador. esse cara ele vai ter que pedir uma entrada trifásica. É o primeiro pré-requisito para você ter Para a empresa de isso, distribuição pra de. concessionária. Para concessionária de Então, energia. ele vai ver se na região dele, se na rua dele existe, porque tem situações
onde a rua não tem disponível, por exemplo, uma energia trifásica. Sim, Então é preciso que a Enel faça, no caso aqui da São Paulo, é preciso que a Enel faça esse trabalho que é de maior porte, que seria levar um trifásico até essa rua. E aí tem um investimento que é muito maior, além do prazo, né? O tempo de execução. Então, sim, pô, se você não tem um trifásico, né, na sua oficina, que é o primeiro pré-requisito que a gente fala, e você tem um mono lá, né, fase e mais neutro de terra, tá ótimo, coloca um de 7.4, você vai ver que isso vai começar a te dar um retorno, vai começar a chamar esse teu cliente e você já se posiciona. perfeito, Automaticamente você já se posiciona para o mercado do carro elétrico, né? perfeito. Esse cliente já começa a te visitar. E aí, com o próprio retorno que você vai tendo, você vai se preparando para poder fazer Aumentar, o fazer um upgrade. upgrade. Que é possível. Sim, Por isso que a gente fala da importância de chamar uma empresa que conhece não só dos carregadores, mas do mercado no sim, geral, né? perfeito. Por quê? Porque a gente vai analisar a sua situação e, juntamente com você, vamos montar um plano onde você possa fazer a longo prazo. Que esse crescimento seu seja também a longo prazo. Não só colocar um carregador lá só para dizer que você tem um carregador, para que ele seja Funcional. rentável, seja funcional, né, para a oficina, né? Um detalhe é que tem muita empresa que às vezes não conhece muito do mercado, que a gente depara aí com alguns orçamentos, né? Fala, pô, mas tá muito mais barato meu orçamento aqui com outra empresa. Só que, por exemplo, o cara oferece um carregador de 22 e ele quer ligar lá no trifásico 220. Nunca vai chegar a A 22 kW. 22. Só que assim, você que tá É meio comprando, que um talvez gato por lebre? você não tenha essa ideia que não vai chegar. Pô, tô comprando um carregador de 22. Tô instalando aqui com as 3 fases, tá tudo preenchido. Eu vou ter Na meu cabeça é 22. na cabeça 22, só que você nunca vai Na conseguir chegar a prática não 20. Na chega. prática não chega. E pior, instalado dessa forma, até os carros que carregam somente a 7 ou a 3.5, eles vão carregar na metade da potência. Sim. Coisa que às vezes você, como energia elétrica você não vê, né? Você não consegue ali já bater o olho e identificar. Depois que já estiver funcionando que você vai perceber. E Aí você tem que aí? gastar 2 vezes. Aí já foi. Aí já foi. Aí já Tem foi. casos assim, onde a gente vai corrigir instalações assim, nesse sentido. É, teve uma situação, Curitiba, que foi assim de, de dar dó. O cara tinha comprado o carregador, o dele era um Zoe, o carro na época, né? Instalaram para ele o carregador e depois não funcionou, ele não conseguia mais falar com quem fez a instalação e tal. E aí foi uma outra empresa e falou: não, o seu carregador tem que ser o carregador X. Aí venderam outro carregador para ele de 7 kW e Meu instalaram do Deus do mesmo jeito. céu. Trocaram o carregador dele. Não era o carregador, né? E Era a instalação. ele tinha colocado uma marca forte, boa, uma marca top de mercado, Sim. e trocou por uma marca top de mercado. Venderam 2 vezes para ele. Não E vou nem não citar, era o. essas marcas eu não vou citar, Certo. né? Aí ele liga, ele conseguiu contato com a gente. Nós não, mandamos o nosso técnico. A gente tem um cara muito bom, inclusive em Curitiba, que nos atende lá. Bacana. Falei, cara, vai lá dar uma verificada para nós lá, ver, faz o vídeo, né? Vamos conversando, fizemos vídeo chamado, tudo. Aí foi entender como tava ligado o carregador dele. Ele teve que comprar outro carregador, você acredita? Um terceiro carregador. Para Um atingir, terceiro carregador para para atingir o tempo de recarga que ele Olha o queria. E prejuízo. aí alterar a instalação para ele chegar no nível que ele queria de Por isso carregamento, que eu falo. que era a Quem, promessa de 3 horas e meia. quem entende não depende. Se ele tivesse um pouquinho mais de compreensão, ele não ia depender de toda essa situação. 3 carregadores, né? Imagina o Perfeito. prejuízo desse cara. Agora, Essa é a grande importância da informação, né? Que é o que nós sim, falamos, porque esse cliente, por exemplo, ele não conseguia é, é, informações técnicas sobre o assunto na época, isso já sim, tem um tempo também, né? Então não tinha muita informação, ele não sabia onde procurar, onde pesquisar, né? Hoje, esse cara que estiver passando por uma situação dessa, por exemplo, ele tem a oportunidade de chamar a Trovão para poder auxiliar sim. nisso, né? Ainda que ele não faça o serviço conosco, mas ele vai pegar informações verdadeiras aqui, Olha, vai saber por onde ir. e uma coisa, Hudson, que vocês fazem muito bem, e não é puxando sardinha, que hoje no mercado é um dos grandes problemas do mercado em geral, tá? Que é o pós-venda. Eu te vendi hoje, e aí, como continua nosso relacionamento? Os caras são, Os caras somem, tem, você tá entendendo? tem E situação. vocês têm essa característica, né? Todos os clientes de vocês, eu vejo o apreço que... Oh, não, precisei, tava lá. Precisei, tava lá. Eu acho que isso é muito importante, principalmente quando você falou da questão de... A importância da consciência de saber
O cara ele não é especialista nisso, muitas vezes quem contratou, né? E a grande maioria de quem contratou vocês não é. Então esse cara ele tem dúvida, e esse suporte que vocês entregam, esse pós-venda, eu acho, gente, você conhece a pessoa, você conhece literalmente uma pessoa depois que ela teve o que ela queria naquele momento. Exatamente. Depois de uma venda, depois de um contrato fechado. Você conhece a pessoa de verdade depois que você fechou o negócio com ela. Porque aí você sabe se ela só tinha um interesse momentâneo financeiro naquele momento ou se realmente ela é profissional e parceiro. Você vai dar sequência, né? Faz sentido o que eu tô falando? Com certeza, nós criamos muito esse relacionamento com o cliente, né? Sim. Deixa de ser só uma troca de serviço. A gente tem troca de ideias com clientes. Você não é um vendedor. Tem, É isso que a gente coloca. Você não tá ali só vendendo um carregador. inclusive, os clientes, eles nos ajudam muito com os feedbacks, para você ter uma ideia, Lógico. né? Então, assim, desde quando começamos, a gente tem essa tratativa, assim, bem próxima ali do cliente, né? E acontecia situações assim, por exemplo, o cara botou o carro para carregar, e foi para casa. Só que ele esqueceu que antes dele subir pro apartamento, por exemplo, Uhum. ele tinha liberado a porta do carro para pegar alguma coisa e ele não travou o carro de novo. E aí, alguns modelos de veículo, quando você libera na chave, você precisa tirar o plug e colocar novamente, ou fechar o veículo para ele voltar a iniciar a carga, né? Então a gente tinha muita situação assim, do cara, pô, mas eu coloquei o carro para carregar e aí passou todo, o carro não carregou nada, vim ver aqui de manhã, não carregou nada. Eu falei, vamos fazer um teste, né? E aí ia lá, falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou até você, né? É, no início lá, nós íamos pessoalmente, né? Lá e dava aquela atenção toda pro cliente, mostrava para ele, e aí mostrava novamente como, né, iniciar essa carga, o que ele tem que fazer, porque já faz parte da nossa entrega do serviço o treinamento do cliente para ele utilizar, porque tem muitas coisinhas assim, né? E hoje nós conhecemos tanto dos carros, inclusive, que até mesmo coisas que os concessionários deveriam já passar É. pro O cliente. O cliente, comprador do veículo. pro comprador, somos nós quem passa hoje, né? Nossa turma, já estamos treinando nossa Mas turma sabe, para fazer essa mas eu entrega. posso te falar rapidinho o que que é? É porque o pessoal também não tá treinado. Sim, sim. isso é um ponto. É um ponto que eu tô batendo bastante e eu tenho vários amigos concessionários e isso não estou generalizando, Sim, sim. mas existe uma grande parte, mas uma grande parte mesmo dos concessionários que os caras estão vendidos também. Os caras não tiveram treinamento para vender um carro elétrico. Ele só sabe o preço. O preço e a condição de pagamento. Sim. Mas ele não sabe passar essa informação. Quantos problemas nessas promoções que tem? Compre um carro e ganhe um wallbox. Quantos problemas vocês não Sim, pegaram? Sim. Aí eu comprei um carro e ganhei um carregador. Tá resolvido o meu problema. O cara ganhou um problema. Porque não soube passar. E mesma coisa as oficinas, que é o nosso papo de hoje. O cara da oficina, ele quer trazer uma solução, ele quer se posicionar no mercado, e aí ele ganha um problema. Você tá entendendo? Então, por quê? Por falta de conhecimento, por falta de consciência sobre o que ele está fazendo. É que nem esse proprietário aí do Zoe. Coitado, teve que comprar 3 carregadores. Onde que tá o problema? Tá no carregador? Tá no carro? Não, tá na informação. Exatamente. Questão de informação. Tá na informação. Só complementando essa questão do Hudson comentou aí do cuidado, porque nós temos isso também. O cara que compra o carro elétrico, ele é informado, ele é uma pessoa que, né, ele tem um conhecimento ali e tal. Ele é mais pesquisador. Isso, mas Ele é mais curioso. Ele é mais aí curioso. Porque ele tá comprando um brinquedo novo. aí, Vamos colocar assim. nessas situações você fala pra ele, pô, vai lá, né, vê o plug, ele vai falar, pô, você tá me tirando, eu tô ligando um call center por exemplo, de internet, tá mandando desligar e ligar de novo. Então nós temos essa consciência, que é uma coisa simples, mas você tem que Sim. ter esse atendimento, desse Total. cuidado de ir lá e às vezes você vai lá em 2 segundos você resolve, mas você troca uma ideia com seu cliente Sim. ali, sente ali. E na verdade não era problema, era mais o atendimento mesmo de ter Sim. esse cuidado de ir lá e a exclusividade de Total. atender, esse E tipo de até coisa. vai o meu recado para as concessionárias, para as lojas multimarcas que vendem e para os reparadores. Poxa, tem que ter informação para você atender seu cliente. Senão é cego instruindo, cego conduzindo cego. É. Porque o cara que está vendendo também não sabe.
O cara que está comprando, ele pesquisa, mas ele também não tem, ele fez aquela pesquisa superficial, ele ainda não tem o aparato ali mental para conseguir fazer, né? Sim. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, para a gente partir para um dos nossos assuntos. Hoje tudo é assunto principal, mas ainda no meio de oficina mecânica, tá? A gente já entendeu, não vou ser repetitivo, quem aqui está assistindo desde o começo, a gente já entendeu que a instalação de um ponto de carga, ele é um marketing, ele te posiciona, ele faz com que você tenha um outro posicionamento no mercado, certo? Exato. Beleza, isso eu já entendi. Melhor carregador para um início, um carregador de 22, mas aí com a Trovão conseguimos fazer um plano de curto, médio e longo prazo para um upgrade conforme o posicionamento desse profissional. Perfeito. Agora vem uma outra informação. Monetização disso. Como que funciona? Eu coloquei, Francisco, o carregador aqui na minha oficina, tá vindo o cliente, mas tem gente que tá vindo carregar de grátis. Ou não de grátis. Como que eu monetizo isso? Como que funciona isso? Vamos lá para a gente... Perfeito. A monetização é outra parte muito importante do carregador, inclusive, tá? No caso dos nossos carregadores, tem um aplicativo, né? Nós temos hoje a nossa plataforma mesmo, O onde aplicativo, qual é o aplicativo? Fala pra gente. vai ser o aplicativo da Trovão mesmo. O Trovão Mobilidade Trovão Mobilidade Elétrica. Elétrica. Hoje você Eu instalo o aplicativo no meu celular e eu consigo ver quais Isso. são os carregadores que estão disponíveis na minha Nessa rede. região e Isso. consigo, através dele, fazer o plano de pagamento também. Também. Você vai cadastrar uma conta nesse Ótimo. aplicativo, vai cadastrar os seus dados lá isso para o usuário, né? Vai cadastrar os dados do cartão, o cartão que você quer colocar ali para realizar Perfeito. esse débito, né? Ou esse abatimento do crédito, no caso. E pro proprietário tem uma plataforma onde ele vai acompanhar. O dono da oficina. Isso. O dono que tem lá o ponto de carga. Isso, aí ele tem uma plataforma onde ele vai acompanhar todos os dados completamente ali. O tempo de carregamento que ficou aquele carro, ele vai ter um relatório mensal, por exemplo, se ele quiser baixar ali e falar, deixa eu ver quanto que eu fiz hoje, ele vai ter a média de custo desse quilowatt e o quanto ele está cobrando, né, o consumo que ele está tendo. Então ele vai conseguir visualizar exatamente o range, né, entre o custo dele em quilowatt e o quanto ele está ganhando com aquele quilowatt, entendeu? Sim. Porque você pode fazer essa cobrança via por quilowatts mesmo. O carro que vai chegar lá e vai carregar 10 quilowatts, eu estou cobrando R$2 o quilowatt, que é um preço médio, baixo, dependendo de onde está a sua oficina. Uns Você 2,50, pode né? subir isso. Pode fazer. Esse valor, inclusive, a gente auxilia nesse estudo Sim. do quanto você vai cobrar, mas ele é livre, tá? Ele é livre, é oferta e procura, né? A gente fala que A Volvo cobra R$4. a Volvo cobra justos R$4, né? A Volvo cobra R$4. R$4 para não Exatamente. cliente Volvo é R$4. Cliente Volvo é de De grátis. grátis. Agora, cliente não Volvo é R$4. Eu Exatamente. vejo uma média por aí de cobrar R$2,50, R$2,75, R$2. Se vai para rodovia, também. se vai para potências maiores, você começa a subir esse Sim. valor, né? Então, assim, é livre, não tem uma tabela que determina exatamente Quanto você vai quanto cobrar. você vai cobrar. É lógico que é uma análise que você tem que fazer se o cliente vai utilizar ou não lá e se você pôr esse valor vai ou não. Então a gente auxilia nisso também, né? Mas essa monetização é um ponto muito, muito importante, né? Para quem pretende monetizar, né? E é tranquilo de se fazer. Nós temos esse desenvolvimento completo, né? Agora, principalmente, estamos entrando já com o nosso aplicativo também. Vão existir, né? A Trovão, ela pretende também ter mais pontos de recarga da Trovão mesmo, né? Então, 2025 tem uma promessa muito boa aí para a gente poder estar executando também. Ou seja, eu colocando um carregador da Trovão, eu tenho lá o meu gerenciador de saber quanto é o quilowatt-hora da minha cidade. Por exemplo, Santo André está quanto? São Bernardo está quanto? 75? Dá uns 87 centavos. Uns 87 centavos e a gente vende a 2,50. Vamos colocar assim, que é um preço bem competitivo. Sim. Né? Um preço bem honesto, na verdade. Então, eu tenho esse gerenciamento tanto da questão técnica quanto da questão monetária também, obviamente, para viabilizar financeiramente esse carregador também, né? Com certeza. Ótimo. Muito bem bom. Completo. Inclusive, né, pelo próprio administrador ali da plataforma, o seu ponto é um lugar onde você vai embora e ele vai poder ficar lá, pode ficar 24 horas. Você consegue saber se o carregador teve alguma falha, né? Se alguém tentou carregar e não conseguiu. Todas as informações, elas vão estar ali
Nossa Maravilha. plataforma. Bem Maravilha. completa. Assim. Então, para você, dono de oficina, carregador de 22, isso vai te posicionar e você pode monetizar. Você não só pode, como você deve monetizar esse investimento. Não é uma custa, é um investimento tanto em marketing quanto em receita. Eu digo que pro dono de oficina, ele já tá monetizando de qualquer forma, né? Ele cobrando quilowatt ou não, ele vai estar monetizando. Ele vai estar monetizando. Perfeito. Automaticamente Perfeito. ele monetiza. Bom, agora vamos para a polêmica do dia? Vamos. Eu quero que vocês retorne, né? Talvez algumas pessoas aqui não estão por dentro, outras estão. A polêmica da proibição do Corpo de Bombeiro de instalação de carregadores em condomínios. Isso dá uma briga, porque a maioria dos meus amigos que têm carro elétrico moram em condomínio. Eu estava semana passada em Brasília e um amigo meu, Francisco, comprei um Seal. Só que eu tô quebrando pau lá com o síndico, porque ele falou que é proibido, o cara nem é de São Paulo, ele é de Piracicaba. Um grande amigo meu lá de Piracicaba. E ele Tem uns falou, clientes lá também. tem? E aí ele falou assim, e o síndico falou que está proibido pelo Corpo de Bombeiro. Aí eu falei, aguarde um podcast que eu vou fazer e manda pra ele. Como começou essa treta? Vamos lá. E qual que é a verdade sobre ela? Porque vocês participaram, nós, na verdade, participamos de um... Pessoal, só pra vocês terem ideia de onde vem a informação, tá? Não é o que eu acho, o que o Giovanni e que o Hudson acha, não, tá? Nós participamos do congresso do Salão do Automóvel, onde o querido presidente da BVE, Ricardo Bastos, junto com o Corpo de Bombeiro e junto com outras instituições que os meninos vão passar aqui, falaram sobre essa proposta de lei, sobre essa intenção, sobre tudo isso. Como começou essa treta? Legal, para contextualizar um pouco, né? Isso começou lá com a consulta pública, né? Que foi lá em abril, né? Dia 4, se eu não me Dia engano. 5 de abril. Dia 5 de abril. 24. O Corpo de Bombeiro lançou uma consulta pública. Então, desde aí, já relembrando, não é norma, Não é não é lei. lei. Foi lançada a consulta pública como qualquer outra situação que muda um pouco a sociedade, ou muda se tem um prédio um pouco diferente, ou se tem um produto um pouco diferente, o Corpo de Bombeiro Sim. ele lança essa consulta até porque o Corpo de Bombeiro ele pensa assim, pô, eu sou especialista aqui em combate a incêndio, eu não conheço o produto, não sou especialista em construção, então eu lanço essa consulta exatamente para quê? As pessoas que entendem disso, juntamente com o meu conhecimento aqui, a gente planejar uma norma específica para isso. Quem tem a competência para fazer essa avaliação. Exatamente. E juntamente com o mês de abril também deu um boom, né, nas vendas. O mês de abril meio que vendeu o dobro do que abril do ano passado. Sim. E aí foi se continuando nessa média, batendo todas as expectativas, né, que nós tínhamos aí. Bateu assim Então, 300%. então o Corpo de Bombeiro, ele precisava ter alguma coisa, dar alguma resposta. Não é que também às vezes o pessoal pensa, pô, o Corpo de Bombeiro, pô, o Corpo de Bombeiro quer ser o dono do mundo. Não é, ele precisava, ele é um órgão que foi feito para nos proteger. Então ele precisava dar essa resposta Perfeito. à sociedade, né? Então, isso veio como um choque, até porque não foi tão divulgado. O Corpo de Bombeiro lançou o parecer ali técnico, né? Porém, ele não veio a público a dar uma entrevista, a falar o porquê disso, porque daquele ele simplesmente lançou. Então, tem muita gente que se aproveitou disso para criar uma polêmica, para dizer que não vai poder. Hoje tem Teve muita gente que a gente viu, consultor com panfletinho debaixo do braço, indo em cada condomínio, dizendo, não, não, eu sei, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você tem que falar comigo. Então, isso aí criou aquela, sabe, as tiazinhas do Zap que vai passando pro outro e virou-se como se o carro elétrico fosse um monstro que vai explodir a qualquer momento e esse tipo de coisa. Uma pequena pausa nisso que você acabou de falar, porque assim, nós já estamos acostumados com isso. Com os haters do carro elétrico, né? Então, o Corpo de Bombeiro faz diversas consultas públicas. Quantas vieram à tona? De todos os segmentos, de todos. Como o Giovanni explicou muito bem. Tudo que acontece diferente, o Corpo de Bombeiro faz essa consulta pública para entender, para fazer o estudo de competência sobre aquele artifício, sobre aquela modalidade, sobre aquela prática. E aí, no caso dos carros elétricos, existe essa polêmica dessa briga. Então, foi só uma faísca para tocar fogo em tudo, né? Os haters saíram da jaula, né? Gostei disso. Mas, enfim,
tudo começou com isso, né? E de fato, no parecer técnico, tem muitas coisas ali que, de fato, se fosse seguir nessa linha de pensamento, ia inviabilizar a instalação A de instalação. carregadores em condomínios. Sim, Porque a identificação de uso comum e tem diversos detalhes na identificação de uso comum ali que, se fossem seguir aquela coisa, não ia realmente. Era como se fosse assim, não, tô proibindo o carro elétrico. sim, Só que, por exemplo, a gente já tem aí o Prius, sei lá, 2011, 2012, e ele tem uma bateria ali, né? sim, Diversos outros modelos híbridos que têm uma bateria. A própria bateria do nosso carro ali convencional, ela já tá no carro. Então a bateria, ela não pega fogo assim do nada, né? Mas voltando que a gente vai falar muito sobre essas coisas, né? Para chegar no CEMUV, né? Aí teve-se ali a consulta pública, teve depois a reunião com a BVE. Essa consulta pública era para 30 dias, foi prorrogada para 90 dias para se fazer alguns testes, para ter de fato um material para de fato, ó, eu não estou falando que eu vi em outro lugar, a gente fez os testes e não se comporta assim, comporta daquele jeito. Passados 90 dias, foi, É, foi, foi-se entendido que não era suficiente, mas por mais que teve mais de 5.000, quando foi aberta a consulta pública, teve mais de 5.000 pessoas, né? Pessoas que eu digo, empresas, pessoas do Brasil, de fora do Brasil, que mandaram relatórios laudos, relatórios técnicos, técnicos e tal. laudos. Então, pô, tudo bem, são 3 meses, mas por 5.000 relatórios ali para o Corpo de Bombeiros analisar tudo Analisar, aquilo, ver o olhar. que faz sentido, ver o que não faz sentido, foi entendido que não era tempo suficiente, sim. né? Mesmo após esses 90 dias. E daí o Corpo de Bombeiros soltou uma outra nota de que continuaria ali se atualizando com essas novas informações e que não se tinha um prazo, não foi exatamente essa palavra, mas assim, não se tinha um prazo ainda para sair essa norma. Porém, isso foi uma nota que não foi se divulgado igual Aí não foi divulgado, a né? consulta pública que nem começou a fazer. Então não foi divulgado. Então parece, deu a entender que, pô, já acabou o prazo, então não mudou nada, o que tá valendo é aquele parecer técnico lá de abril. Só que não foi bem assim até chegar ao CEMUV. Eu fiz toda essa história pra gente conseguir chegar Sim. aqui. E que esse parecer técnico, ele não impedia, né? Sim, Muitas pessoas pegou, não, tá aqui, ó, na lei, não pode, que não sei. E aí veio, como você falou muito, muito bem, para mim voltar aqui para vocês, como você passou muito bem, essa informação não veio à tona. O que veio foi o fogo no parquinho. O que veio foi, que agora tem que ter muros e tem que ter 5 metros de distância do veículo, e vai ter que ter isso, e vai ter que ter aquilo, e enfim, o que veio foi só mesmo a imprensa marrom, né? É, eu vou até voltar um pouquinho antes ainda, Uhum. antes do comunicado, né? Como o Giovanni falou muito bem aí, toda essa sequência ali do comunicado para cá. E os bombeiros, na verdade, eles já estão estudando essas situações dos carros elétricos em condomínios há mais de 2 anos, né? Uhum. Nós, para que fique aí registrado, estamos em 2024, né? Sim, E essa data foi o dia 5 de abril, que foi lançado esse primeiro comunicado, mas já tem mais de 2 anos onde eles sim, já estavam estudando, né? Estudando em outros países, inclusive, as situações de como controlar o fogo, né? No carro elétrico, em condomínios ou em vias públicas, né? sim, Então já tem um estudo de longa data. O que aconteceu, no caso, com esse comunicado de abril foi muito importante, inclusive para as empresas, né, que fazem as instalações corretamente. Porque o próprio bombeiro, ele entendeu que o que maior oferecia risco ao carregamento desse carro seria a instalação elétrica, certo. né? E estava meio desenfreado, né? Tava cada condomínio fazendo como Do jeito. queria, ou os caras apelavam muito pelo custo, ou atender, apagar o incêndio do morador e Sim, deixava. Tava muito solto a coisa, de certa forma. Então, tava tendo muitas instalações irregulares, né? E aí, pro bombeiro, ele automaticamente ele identificar isso individualmente numa cidade onde nós temos mais de 100 mil condomínios, né? E isso nós estamos falando do Corpo de Bombeiros de São Paulo. sim, É quase que impossível você avaliar um a um, né? E não existia a norma do bombeiro frisando nada em relação a essa segurança. Então eles precisavam, de certa forma, dar um uma resposta. posicionamento, né?
se posicionarem nesse sentido, para falar, olha, nós estamos aqui, nós estamos de acordo, nós estamos vendo o que está acontecendo, quem está fazendo, está obedecendo as normas, vai poder continuar fazendo, tá fazendo Perfeito. correto, tá correto, mas espera aí, não é assim, né? O bombeiro ele vai fiscalizar isso daqui. Em momento algum foi dito que o AVCB não vai ser liberado para quem tem um carregador no Sim. seu empreendimento, né? E coisa que foi dita, que não E seria. são das fakes aí, né? Sim. Fazem parte dessas fakes, né? Então, nós, inclusive, como parceiros até do Corpo de Bombeiro, né? Contribuindo com o que pudemos na nossa experiência, no que nós vivenciamos também, de como tem que ser, né? Mandamos também a nossa parte para contribuir com isso, tá? Entre esses 5.000 e-mails lá, né? E faz parte, por quê? Porque faz parte de todo o trabalho, né? Que tem que ser feito mesmo, tem que ser feito corretamente. Porque teve aí no CEMUV teve uma frase que um dos bombeiros falaram lá, que é assim, né? Quando todo mundo estiver saindo do incêndio, eles estão entrando, né? E isso mexeu muito, eu acredito que com todo mundo que tava no entorno lá. Realmente é. Os bombeiros é assim, cara. Seu prédio tá pegando fogo, você vai sair fora, eles vão estar entrando para apagar. Eles vão estar encarando esse fogo de frente. Então, quem realmente tem que preocupar 100% com isso são eles, Sim, né? Para quê? Para criar padrões para onde minimizem os riscos. Ninguém consegue atingir 100% de segurança. Mas tem sim que se minimizar os riscos, né? E onde, se você deixar correr frouxo, acaba acontecendo, né? Então, não vamos pagar para ver. sim. A visão principal do bombeiro, acredito que tenha sido essa. Aí a gente vai falar do CEMUV, né? Isso. Com todo esse contexto, foi se instaurado esse medo, né? Que fica, Sim. galera, todo lugar que você vai, mas e a norma, mas e aquilo? Vou fazer agora, vou ter que desmanchar depois. A grande parte dos síndicos, dos conselheiros ali, dos condomínios é essa. Pô, mas se eu fazer alguma coisa agora, eu sei que tem um monte de carga elétrica, mas se eu fazer alguma coisa agora, eu ter que desmanchar tudo, daqui a pouco sai uma norma diferente, eu tenho que desmanchar tudo. E nesse tempo também a gente veio trabalhando passando a informação correta que a norma existente para instalações elétricas de carro, de carregador já existe, já é homologado, já foi baseado em outras normas que já existiam anteriores à nossa, Anteriores? né? Sim. Então isso, teoricamente, pode ser que tenha alguma adaptação ou outra, mas isso não vai mudar porque a norma é de instalação elétrica, né? Então isso já está definido, assim como a 5410, que é a norma, digamos assim, patrona de todas as normas ali de instalações elétricas, dali diferem, lógico, para cada ponto específico outras normas, né? Mas isso já é regra, né? Então, um ponto que está instalado corretamente não vai trazer nenhum risco, seja para o ambiente de uma garagem, seja para um condomínio, seja para um estabelecimento comercial. Se estiver instalado de acordo com a 5410 da NBR 17019, não vai trazer risco nenhum. Isso é o que é norma, né? E mesmo que venha alguma adaptação, alguma coisa, não vai inviabilizar a norma existente. Isso, exatamente. Esse ponto que eu queria chegar, é, é, eu vou até colocar aqui porque falou-se muito, não, está 100% proibido, sem nem ter o conhecimento da norma. Hoje, e talvez eu estou aqui, tem uma coisa que você já iria falar. Hoje, vou falar popularmente, está proibido ou não está proibido a instalação de carregadores em condomínio? Zero Zero proibição. proibição. Desde que? Esteja seguindo a 5410 e a NBR 17019. Exatamente. Isso é uma coisa legal, a gente ia chegar, não tem gente, a gente ia chegar lá, né? E foi-se quando o Major Ronaldo ele abriu lá que ele foi o primeiro a começar a falar sobre esses assuntos, né? Ele falou tudo isso, contou todo esse papo que ele já vem estudando há 2 anos. Tudo que eles lançaram ali no parecer técnico é o que eles tinham de informação no momento, lá em abril. É o que eles tinham de informação lá no momento. Foi frisado, tem o vídeo lá no site da BVE, vocês podem entrar lá, podem ver na íntegra, né? Foi frisado que o que foi lançado no parecer técnico é o que ele tinha de informação no momento. Ele até falou todas as palavras. O que nós criamos não foi uma norma, foi um parecer técnico, foi consulta pública, para daí, junto com todos os setores ali da comunidade, conseguir chegar a um termo comum
que as pessoas se sintam seguras em estar em ambientes que têm carregadores e que realmente não traga nenhum risco, né? É Sim, prevenção, a gente fala é prevenção, porque não se teve, às vezes eu sei que provavelmente você que está assistindo já viu algum vídeo, um carro elétrico pegando fogo, não sei o quê. No Brasil não se tem nenhum registro de incêndio, de um carro parado do nada pegou fogo, né? Isso não existe não aqui dentro do existe. Brasil. Tem alguns fatos isolados pelo mundo, mas mesmo assim não é coisa que toda hora acontece. É um Se você registro pegar, ou são outro. vídeos antigos, né, cara, na grande Exatamente. maioria. E voltando ali a consulta, ele ressaltou, né? Uhum. Depois a gente vai falar de todo o procedimento, mas ressaltou. Tudo que nós tínhamos, que foi lançado no parecer, é o que nós tínhamos de informações no momento. Depois desse que eles lançaram, veio a 5.000 laudos lá. Sim, Eles já viajaram para a China depois disso. Shenzhen, né? Shenzhen. Shenzhen Shenzhen. é uma cidade maior de São Paulo, é a cidade que mais tem carro elétrico no mundo, né? Maior que São Paulo, então lá é onde tem o maior posto o eletroposto do mundo. Lá é uma cidade assim, exemplo em relação à infraestrutura para sim. recarga, né? Eles foram também. Só para comentar de Shenzhen, eu achei bem legal a informação, porque eles tiveram a oportunidade de ir lá e o posto lá são 250 carregadores de carga rápida. Ô, O louco. posto tem uma capacidade para 3.000 cargas dia, né? Isso em Shenzhen, na China. Você imagina na China como que é, né? Sim, Tudo já é a milhão lá, né? tudo já é. E aí isso aí é algo que eles realmente tiveram a oportunidade de ir lá, de conhecer, de ver os protocolos lá, como que são, né? Os procedimentos também de Mas lá, assim, né? excelente, né, cara? Sim, Não e teria cenário melhor pra aonde você tá. estudar, pra você se basear. Sim, é, Quem recebeu eles lá foi o pessoal da Shell, né? Que é autoridade, digamos assim, em fontes renováveis e aí Sim, de energia, né? Eles tiveram oportunidade também, não só o Corpo de Bombeiros que está trabalhando nisso, é importante falar, né? com certeza. Esse conselho que foi se criado, né? Corpo de Bombeiros de São Paulo, ABVE, Sinduscov, Abravei, Sinduscov, tem a Liga Bom, né? Que é a Liga dos Bombeiros também, que é mais um, um, um conselho que foi criado para tratar desses todas as assuntos também, instituições né? É, extremamente a sérias, né? sociedade está em peso, as pessoas que entendem disso, que estão em torno disso, não é um negócio que está jogado. A sociedade toda está trabalhando para trazer a melhor solução, né? Para combate a incêndio, não para a instalação já existe a norma, mas para o combate a incêndio de um veículo elétrico. Por mais que não tenha, mas vamos esperar acontecer para ter. Então a grande situação é essa, é prevenção, né? e E o que foi legal, né, no dia do CEMUV, porque tava essas duas peças que, assim, na nossa visão, são muito importantes, né, porque para todo o protocolo que vai ser criado daqui para frente, todos os procedimentos que vão existir daqui para frente. Um deles, inclusive, né, que eu acho que se destaca muito lá, que era o presidente da Sinduscov, que é o sindicato do comércio imobiliário, Sim. né? Então, se você vê do ramo imobiliário, os caras sentiram o comunicado dos bombeiros. Porque ficou um negócio meio que no impasse na época, né? Que eles lançaram lá em abril. Então, pô, os caras estão construindo, os caras não param de construir. O Sim, São Paulo deu um boom na construção sim, civil novamente, né? E a construção civil é uma das que movimenta, assim, imensamente. Automaticamente o imobiliário, que é quem vende, né? Quem vende, quem aluga e tal. sim. E Quem ali tava, constrói? exatamente, ali tava também o Mário Caldeia, né? Que é o presidente da construção civil, né? Então, cara, esses dois caras, eles têm muito peso e quem eles representam tem muito peso em todo o comércio, né? E qual era a visão deles? Então, exatamente a visão deles era essa. Eles acreditam que o bombeiro tem que ter essa atitude de segurança, com certeza, porque até mesmo para os condomínios, né? Vou falar de algo que vai se encaminhar mais para frente, com certeza, em relação às instalações e aos padrões que provavelmente vão ser gerados, né? Que não seriam só sobre carros elétricos, né? Mas para eles é a urgência, digamos assim. Uma vez que foi soltado esse comunicado, meio que deu uma freada mesmo que atitude tomar. Hoje seguimos o que existe, né? Tá dentro. Porém, dependendo do que se altera, teria que se alterar muito nas plantas. Então, a exigência deles é a velocidade no desenvolvimento dessa norma, para que possa ser seguida, Mas aí que tá. né? Vou passar um caso pra vocês aqui. E eu vou dar nome aos bois.
quando fala de construção, quando fala de projetos imobiliários. Eu queria saber qual é o interesse individual que vocês sentem. E eu vou dar nome aqui porque o cara me citou, então eu vou citar ele também. Eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, certo? E nessa entrevista eu falei sobre pesquisa, sobre dados, sobre várias coisas. E o abençoado jornalista da Folha de São Paulo pegou apenas um trecho da minha fala, que se baterias de íon de lítio é inflamável ou não. É óbvio que é. Eu não negocio com a verdade. Só que ele pegou só esse ponto e colocou numa matéria da Folha de São Paulo, da pessoal da Folha de São Paulo, pode vir que eu sou brabo. Aí o que acontece? Uma empresa chamada Tibério, que é uma consultora, lançou uma nota oficial que o Corpo de Bombeiro de São Paulo, circunstanciado pela Flex Company Treinamentos, com base na informação de inflamabilidade, rapaz, vetaram, né, proibiram a instalação. Olha como é a informação. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei pé da vida na época, porque todo mundo falou, Francisco, o que é isso, né? É uma desinformação, né? É uma desinformação. Hoje a Flex Company é a escola... É a maior escola de formação de veículos elétricos do Brasil. Então pensa como que essa informação chega para quem gosta da Flex Company, porque, pô, como assim? Né? E não foi nada disso. O Corpo de Bombeiro não tem um trabalho muito sério. Vocês acabaram de deixar bem claro aqui. Sim. E aí eu queria saber qual que é o interesse, rapidinho, eu não quero criar polêmica, nem quero comprar briga com ninguém, porque eu não preciso deles. Mas por que que interesse é esse? De aprovação, de plano, de falar, não, estão me pedindo, mas eu não vou colocar, porque olha aqui, ó, tá proibido. É isso. Não. Na questão dos presidentes ali envolvidos, Eu sei né? deles, eu sei que eles são sérios. Mas eu sim. digo de pontual, assim, algumas que realmente bateram muito pé. Não, tá proibido, sem nem ao menos pesquisar. Eu vou chegar lá. Eu preciso falar um pouquinho deles lá para contextualizar, né? Sim. Por exemplo, eles tendem a repassar todas as recomendações e fazerem. E ali gira muito dinheiro. A situação das imobiliárias, né, do Uhum. comércio, dos empreendimentos, muito dinheiro. As consultoras, muito dinheiro. Então, para eles precisam que defina-se logo como tem que ser feito para eles simplesmente adequarem. Certo. E aí eles mandar bala e continuar fazendo, porque a construção civil ela não vai parar, Sim. ela vai aumentar. Exige Splinter, então vamos colocar Splinter. Vai Certo. subir no orçamento, quem paga a conta final é o consumidor final, Total. né? De qualquer modo, vai ser pagado pelo consumidor Sim. final, vai ser embutido ali, né? Agora, existem as situações, que aí é a sua situação, que eu acredito, que é da construtora, que já deveria fazer essa adequação e ela vai ter que arcar devido ao tempo Sim. que ela é responsável pelo empreendimento, Entendi. né? Talvez esse cara tenha ali esse interesse em que não aprovasse nada, em que não fosse feito, para que ele não gastasse com essa coisa, Exato. que pode ter acontecido nessa situação. E primeiro, o cara abusou de uma informação, né? Então é Exatamente. desconsiderável isso que ele. E assim, em relação a isso, é até contraditório com lei. Estou falando lei que já existe, Cidade de São Paulo, é obrigatório os novos empreendimentos terem um ponto de recarga. Eu não vou citar nomes, né? Eu não quero problema com ninguém. Só que eu pessoalmente já fui num prédio fazer um orçamento que foi vendido, que tinha-se ponto de recarga. Cheguei lá, tinha-se 3 fios pendurados num local que era no hall, né, na área comum, e nem se tinha para dizer assim, não, a gente tem aqui os fios, vocês precisam fazer a infraestrutura, mas a gente deixou uma vaga ali, né, específica para vocês levarem esses fios até lá. Não tinha vaga específica, tinha 3 fios lá, não tinha carregador, e ainda no manual que entregaram junto com o estudo de carga, dizendo que poderia ter um ponto de recarga. A partir disso, o condomínio teria que investir em infraestrutura para aumentar a entrada de energia. Então, eu acho, não vou dizer que é o mesmo caso, mas eu acho que é tipo assim, a gente tá se adequando, a gente deixou aqui, para cumprir com a lei, deixou aqui esses 3 fios, porém você vai ter que gastar a mesma coisa que um empreendimento que tem 10, 20 anos aqui, para você querer ter o ponto de recarga. Se adequar. Então, acontece, a gente não queria que acontecesse, mas querendo ou não, as pessoas, tá escrito só que tem que ter o ponto de recarga, não tá escrito como, não tá escrito qual potência, não tá escrito quantas pessoas tem que utilizar. Então, tô me adequando e o cliente, né, que
E Entendi. assim são inúmeros os casos, né? Teve mais outras situações. Teve situações onde passaram um cabeamento com um dimensionamento que não suportava. E venderam que suportava tal coisa e não suportava. Então, assim, as construtoras têm muita situação. E até por isso eu acredito que a importância dos bombeiros, neste Sim. caso. Por quê? Porque é uma Óbvio, fiscalização óbvio. séria. A partir do momento que o bombeiro for lá, que tiver com o seu pessoal treinado e instrucionado a avaliar essas instalações, até fisicamente, não só a parte de documentação, sabe, de projetos e Sim. RTs, né? E eu, Porque para realmente licenciar algo que esteja certo. É, inclusive, para quem faz o serviço corretamente, perfeito. Você vai continuar fazendo corretamente. é nesse Você ponto que eu entendeu? queria chegar, né? O pessoal, todo mundo precisa de um vilão, É, né? Sim. A gente foi criado assistindo novela e assistindo filme, onde tem que ter um mocinho e tem que ter um vilão. E eu quero dizer bem claro aqui que o meu posicionamento como profissional do setor de mobilidade elétrica é que o vilão não é o bombeiro está coberto de razão, sim, precisa ter uma normativa. Essa frase é muito forte. sim. Quando pega fogo, enquanto Mexeu, todo né? mundo está saindo, Eles o estão. bombeiro está entrando. Então, é óbvio, existe e tem que haver essa normativa para se fiscalizar. Você entendeu? Então, a culpa não é do bombeiro, a culpa também não é do carro elétrico. Você passou em estatística, nunca houve um caso. A culpa é de quem negligencia Exatamente. as normas e a parte técnica que tem que ser implicada. A culpa é de quem gera desinformação com mentira. A culpa é de quem, por um interesse comercial, burla Pessoal, né? ou pessoal, burla as técnicas, burla a segurança, burla a verdade. Sim. É isso que a gente tem que começar a avaliar. Poxa, tem um procedimento. Aqui, ó. Vou usar aqui teu caderno. Tá aqui, gente. Esse é o procedimento de instalação em condomínio. A norma XYD tem que ter isso, 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 isso. Bom, vocês vão se adaptar, o condomínio vai se adaptar a fazer. E não simplesmente chegar e está proibido e pronto. Tá, porque aí deixaram de pensar, sabe em quem? E eu vou ser bem sincero, deixaram de pensar no proprietário desse veículo. No cara que comprou esse carro, e ele é um cliente, e ele é um morador, onde os dois sonhos, os dois maiores sonhos patrimoniais do mundo, qualquer Cara, casa e Casa e carro. carro. É, E aí o cara, na casa dele, ele não pode. Então, prejudicaram esse cara. Prejudicaram pessoas que trabalham sério como vocês. Que tem um trabalho com pautado nas normas, pautado na qualidade técnica, no suporte técnico, no pós-venda que vocês fazem. Então, óbvio, e criou um alvoroço. Então, eu vejo que o grande, se é que a gente precisa de um vilão, eu acho que não, mas o grande problema disso tudo é a desinformação, os interesses pessoais e comerciais que vão contrário à verdade. Você está entendendo? E é aquilo. A palavra de Deus diz que a eu- verdade vos libertará. Então tem que seguir por esse caminho. e voltando assim um pouco à consulta pública, né, que é uma coisa que, por exemplo, espaçamento entre as vagas, esse tipo de coisa, nós aprendemos muito lá no Congresso CEMUV, né, que nós tivemos uma visão global, não só uma visão do que a gente já vive aqui, mas uma visão global do que acontece no mundo, né, porque vocês Uhum. já... E de pessoas que estavam lá, né? É, Sim, Vivenciaram. e então tem certas coisas, por exemplo, a segurança nas garagens. Eu vou até tirar um pouco a questão do carro elétrico, mas eu vou falar de segurança no ambiente das garagens, né? Nós aprendemos que essa segurança tem que ter independente do que tiver ali, carro elétrico ou carro a combustão. Vou chegar um pouco, falar um pouco da diferença entre os dois, mas nós vimos dados que, por exemplo, a Noruega, que é o país mais eletrificado do mundo, 94,3% dos carros lá são eletrificados. Essa questão aí de espaçamento das vagas, de exaustão, de splinters, já era norma muito antes do carro elétrico. Então, a situação do ambiente que já era norma sim. por diversas coisas muito antes do carro elétrico. Não é porque tem um carro elétrico, se, por exemplo, vier a virar norma, por exemplo, vou ter que ter splinters, vou ter que ter... É uma adequação da norma do ambiente comum, mas não por causa do carro elétrico, mas sim porque foi levantada essa lebre agora, e como acho que nunca tinha sido estudado isso antes, foram ver como é que acontece no mundo, e lá já é obrigatório, bem antes do carro elétrico, né? Sim. E falando assim, em poder calorífico, né? Nós temos alguns estudos hoje que é bem amplamente divulgado, não tem com isso aí, só que descobrimos que
Esses estudos foram feitos com carros lá dos anos 70, dos anos 80, que não tinha assim muito plástico. Você sabe, antigamente era latona ali, Sim, então por isso tem essa lebre de que o carro elétrico tem um poder calorífico muito maior do que um carro a combustão, mas esses estudos foram comparados com carros antigos. sim. Hoje nós sabemos que a maioria É plástico. é Inclusive, nos testes que foram feitos aqui no Brasil, que os bombeiros já fizeram, eles fizeram com um carro elétrico com uma bateria de 14 quilowatts, né? Uhum. E ali eles fizeram toda a análise dos gases que foram gerados, né, na queima desse veículo, o alcance das chamas, até qual o distanciamento que incendiou um outro carro, por exemplo. Eles têm feito vários testes e têm acompanhado testes fora, inclusive agora em novembro, que era dia 14 e dia 15, ontem, né? Ontem eles estariam nos Estados Unidos acompanhando a segunda etapa do teste com um carro lá que é com as baterias de 80 quilowatts, né? Então já é um carro 100% Excelente. elétrico, que é para poder dar referência a mais detalhes dessa normativa que eles vão estar criando. Uma coisa que os bombeiros falaram que assim pegou muito, por exemplo, não tem uma norma fora. Você vai para os Estados Unidos com a quantidade de carro que tem lá, não tem uma norma lá que tem que ser obedecida por causa do carro elétrico. Sim, Existem as normas de instalações que suportavam. sim. Eles também lá fora estão criando as normas, né? Legal. E inclusive os bombeiros os bombeiros, esse grupo, né, junto com a BVE, a Bravei, toda essa galera que está envolvida, né, com isso daí, eles estão indo para aprender e para somar Perfeito. com esse pessoal dos Estados Unidos que está fazendo esses testes entre ontem e hoje também. Esse é o caminho, né? Exatamente. E ali foi identificado que a queima desse carro, pelo menos na bateria de 14 quilowatts, o calórico dele não é maior do que um carro a combustão comum. Porque a queima, justamente, essa temperatura, né, da queima ali, é mais relacionada aos plásticos que tem, aos bancos, e isso todo carro tem. Sim. Não teve um sobreaquecimento devido à bateria dos carros, né? Um outro dado bem curioso que eles repassaram também foi em relação à quantidade de litros de água isso. para cessar ali essa chama, né? Então, normas dos Estados Unidos, os caras trabalham com acima, normas não, né? Dados deles acima de 9.000 litros. E a europeia, 7.000 litros, né? 4.000 litros, né? Tem situações onde 4.000 litros. Eles fizeram os testes neste carro e eles conseguiram apagar o incêndio com 4.000 litros. Excelente. E aí, não, desculpa, com 3.000 litros. E aí, com mais 4.000 litros, para poder administrar essa bateria, porque a bateria tem aquela Sim. incidência, né, da chama e tal. Uhum. E seus 4.000 eles zeraram. Ou seja, 7.000 litros está dentro Dentro da dos- norma que já existe de É. combate a incêndio E europeu aqui no Brasil. Então, eles viram é importante frisar isso, né? que Sim. viram que esse tão importante tanto porque teve também um terror sobre caixa d'água, que aconteceu isso também sobre a consulta Teve. pública. É. Então, mas só com os testes, que é o que realmente acontece, eles viram que tanto o corpo de bombeiros, os aparelhos, ou ferramentas, coisas que eles já têm, já estariam dentro de coisas que dariam ali, não é uma coisa definitiva, mas já está dentro do que eles conseguem combater, quanto a maioria, não vou dizer todos, que eu não conheço todos os condomínios do Brasil, mas a maioria já teriam esse poder para, teoricamente, combater esse incêndio ali em relação à Perfeito. caixa d'água, por exemplo. Excelente notícia, porque todo esse terror que se causa, ele começa a ser amenizado com as normas, com as regras, Exatamente. com a estatística, Exatamente. com o que já aconteceu, né? E aí é importante, né, esses testes, porque eles estão fazendo testes reais. No mês de setembro também, Hum. outro grupo, né, junto também com a BVE e que também está envolvido ali No processo. no processo, né, fizeram um teste com baterias, onde eles perfuraram baterias, né, Uhum. inclusive e também estava junto com essa turma também. Nós não tivemos a oportunidade de participar, adoraríamos também, porque é eletrizante. Total. Então, teve testes onde furaram essa bateria, né? Que pegaram uma broca, foram lá, fizeram o furo e tal, e assim, não incendeia, né? Não é um negócio que incendeia assim do Sim. nada. Uma frase, inclusive, de um dos bombeiros lá, né? O senhor Marcelo, ele é o responsável pela BVE, o contratado pela BVE. Que Ele ótimo. também faz parte de quem cria a BNT, As Uhum. de normas. toda a parte normativa. E ele falou assim, né? Que a bateria, ela não é suicida, ela é assassinada.
Então foi uma outra frase assim que foi muito forte, realmente, né? A Sim. bateria ela não fica incendiando sozinha, ela Porque, nossa, que termo bacana, hein? Assim, forte, Sim. porque a lenda não, o carro pega fogo sozinho, ela não é suicida. Desmistifica, né? Sim, Porque total. em situações em condomínios, por exemplo, às vezes a gente participa de algumas assembleias Uhum, e é um terrorismo, né? total. Hoje nós tiramos o chapéu para os síndicos porque a gente não fazia ideia de o quão é crítico a algumas assembleias, Sim. assim, sabe? E eles conseguirem controlar e tudo, mas tem informações assim, ou desinformações assim, por exemplo, né? De um cara que ele só é contra o carro elétrico, ele não sabe nem o porquê ele é contra, no fundo, sabe? O cara nem sequer nunca andou em um carro elétrico, a gente tem muitas situações assim, Sim, e ele quer detonar aquilo de qualquer modo, né? porque ele viu Então, 1 ou 2 vídeos no E, YouTube. e outra, e às vezes nem viu o vídeo, ele só é contra. mais uma vez, agradecer também ao Corpo de Bombeiros de São Paulo pela transparência, Perfeito. por vir mostrar a cara, porque nesse exemplo que você estava citando, nas reuniões, o cara fala, não, mas acontece isso, isso. Aí nós, como especialistas, a gente espera o cara falar tudo, né? Cara, não é assim que funciona, é assim, é sensato. Mas mesmo assim, o cara, ele continua batendo na tecla. Hoje, cara, não sou eu que tô falando, ó. Vê o vídeo aqui Olha. do Major Ronaldo. O cara que você tá falando que tá falando isso, não, ele tá falando outra coisa aqui. Quem que tá certo? É ele, que ele é o presidente da comissão que tá estudando tudo isso? Ou é você que tá tocando terror aqui? Por quê? Porque você tá falando que ele tá falando, e aqui tem um vídeo dele falando outra coisa. Por que que eu vou acreditar, né? É. Aí o cara, opa. Porque por isso E é importante a informação também, de você divulgar as coisas total. certas, né? Porque enquanto fica só num comunicado ali, você não dá nome aos bois, você não sabe quem falou o quê, aí um pega aquilo, já tira de contexto, igual você já Sim. tira de contexto, já começa a tocar o terror. Só que a informação, ela é uma só, e quando esses órgãos vêm e mostram, cara, não, é eu que tô fazendo, é eu que tô falando, você tem mais segurança. Pô, não fica mais aquela discussão rasa, sabe? Tipo, sabe a quinta série? Não, mas não é assim. Não, mas é assim. Não, cara, você tá vendo o cara falar na sua frente. Gente, deixa eu colocar duas coisas aqui. Vamos deixar um pouco pro mundo pró? Ó, Eu te falei? não, mas, cara, mas eu quero deixar um pouco pro mundo pró. E aproveitando a fala do Giovanni, queria aqui, se algum representante do Corpo de Bombeiro se sentir à vontade, você já tem o meu convite oficial para vir em um podcast aqui junto com a gente. E eu acho que vai ser de grande valia, embora vocês tenham trazido informação da fonte, né? Então, eu faço aqui um convite para algum representante do Corpo de Bombeiro participar aqui também, trocar essa ideia com a gente, alguém que esteja inserido e envolvido com essa temática, tá? O que vocês acham da gente deixar um pouco para o mundo pró? Pode ser, pode ser. Eu acho que ficou bem claro o que tínhamos que falar, assim, principalmente hoje, né? Porque Sim. é o momento, é o que tá acontecendo, E é um né? assunto que não para aqui, viu? É um Sim, assunto que não vai parar aqui. por exemplo, não foi determinado nada de normas ainda. Continua a E mesma. eles estão dando continuidade no teste. Para você ter uma ideia, esse grupo tá nos Estados Unidos essa semana, porque tá tendo testes lá, né? Perfeito. Onde eles vão dar continuidade no colhimento de dados. Dados esses, temperatura, alcance dessa temperatura, o risco do entorno, quantos metros é real esse risco, Sim. quantos litros de água que você vai necessário. precisar gastar, se nessa situação vai utilizar algum outro tipo de produto. Tá? A gente tem muitas outras informações, inclusive, Francisco, que fala sobre os testes que eles fizeram. Por exemplo, o que eles têm na Noruega, né? Que lá 94% são veículos elétricos, né? Exato. Então é um número muito grande. A gente entende que é um país menor e tal, né? Sim. Fica mais fácil de você conseguir essa qualidade. Mas né? mesmo assim, a gente tá falando em Mais padrões. Sim. Deixando frisado, já que a gente vai deixar o pessoal curioso aí pro mundo pró, só que uma coisa é muito importante, a gente não pode finalizar isso aqui sem deixar de falar isso. Sim. Isso foi afirmado pelo próprio Corpo de Bombeiros. Nenhum AVCB vai ser negado se a instalação elétrica dos carregadores estiver correta, Excelente. tá? Exatamente. Isso, assim, tem bastante coisa pra gente falar dentro disso, só que assim, como a gente tá encerrando, isso é importante falar. Foi firmado que se a instalação elétrica estiver correta, nenhum AVCB vai ser negado por causa disso. É importante isso. Esse síndico que hoje está preocupado ou está barrando a instalação, esse síndico não precisa ter medo de liberar a instalação, desde que essa instalação cumpra
com a NBR 5410 e a NBR 17019, porque não tem nenhuma outra coisa hoje que vai segurar. Inclusive, a sua seguradora, ela não pode negar Impedir. o seguro. É. Você entendeu? Sim. Ela tem que afirmar que a instalação está dentro das Essa, normas padrões hoje. essa Isso é informação é muito obrigatoriedade. importante, porque hoje está tendo um cabo de guerra entre morador, síndico e morador, assim, tanto que tem o carro elétrico quanto o que é o famigerado do contra, né? Então, o que acontece? Pessoal, olha essa informação que a gente acaba de receber aqui. Síndicos responsáveis, né? E até cidadão comum, Administradoras, né? São muitas administradores, administradoras que tá? tomam conta. Não existe nenhum tipo de proibição de veto da instalação, desde que siga como sempre foi e sempre deveria ser, seguindo as normas as normas técnicas de instalação. Então eu acho que isso já tira uns 5 pacotes de cimento das costas do cara que tem que verbalizar, Tomar decisão, que né? tem que tomar decisão. Onde a gente consegue esse documento? Qual é a fonte que a gente consegue esse documento para que o síndico ele tenha isso na mesa dele, para que o administrador do prédio tenha isso na mesa dele e que numa assembleia ele possa apresentar ou ele possa disparar naquele grupo de WhatsApp das pessoal, olha aqui, ó, só pra gente encerrar o papo, entendeu? As normas, elas estão disponíveis, Elas né? são As públicas, né? normas são públicas, estão disponíveis. E essa matéria em específica, vocês podem acessar o site da A ABVE, BVE. O tá? site da ABVE, pessoal, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Exato. Isso. No site da ABVE, tudo isso aqui, mais um pouco, tem bastante coisa lá. Sim. Mas especificamente tem uma matéria exatamente com, acho que, se eu não me engano, o título da matéria é essa matéria da questão dos bombeiros, né? Sistemas de incêndio. Certo. Isso. E aí você consegue pegar toda essa informação lá e pode divulgar amplamente. Excelente. E Site nós da também ABVE. ficamos aí à disposição, né, para Lógico. auxiliar esses síndicos, essas administradoras que tiverem dificuldade de Eu vou querer que você passe implementar seus contatos isso daí, aqui né? para que os profissionais envolvidos, ou até o cidadão civil mesmo, que quer saber mais, né? Então, informação no site da BVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Um grande abraço para o presidente da BVE, o Ricardo Bastos, que faz um trabalho excelente, né? Ele está presidente da BVE, faz um trabalho muito claro, muito transparente, não fica aquela coisa enrustida. Eu gosto muito do posicionamento dele e dos eventos da BVE. E tirando isso, a gente tem Trovão, Com né? certeza. A gente tem a Trovão para dar esse suporte. Vocês querem complementar mais algo que vocês acham que faltou, Francisco? Eu sei que tem um monte de coisa. Eu sei que é um curso. Mas tem algum ponto que vocês falam, Francisco, isso aqui eu não posso sair sem deixar o pessoal, obviamente, além do contato de vocês, para que o pessoal entre em contato com vocês para todos esses motivos que nós acabamos de falar aqui. Bom, o que eu acho importante enfatizar é que esses síndicos eles não precisam ficar com toda essa retenção que tiveram, mas que é de suma importância eles contratarem empresas que fazem os procedimentos corretamente, desde o estudo de energia do condomínio dele, onde ele pretende fazer essas instalações, até essa entrega do ponto de recarga, né, para que ele possa apresentar os documentos e o projeto e o procedimento que vai ser tomado no seu condomínio na Assembleia, e ele vai minimizar discussões, pessoas contrárias, né? Ele vai facilitar, inclusive, a vida dele, ele contratando uma empresa que seja especializada no assunto, né? Não tenta resolver por si só, que você vai criar uma dor de cabeça para você mesmo. E normalmente quem mais sofre são os síndicos, né? Sim, Eles acabam pegando a dor do cara que precisa ter o ponto de recarga e a dor do cara que é contra o ponto de recarga. Ele fica ali numa guerra infinita, né? Então esse é um jeito dele facilitar essa situação, né? Chamar a Trovão para uma consultoria, né? A gente vai fazer esse trabalho da forma mais econômica e correta possível para esse Perfeito. E como que a gente faz para encontrar Trovão? Mande para o nosso dono de oficina, para o síndico, para quem aí está querendo colocar um carregador. Como que eu faço para encontrar? Para quem quiser ter uma consultoria, como que a gente faz para encontrar Trovão? Show de bola. Nós temos o nosso e-mail, né? contato@trovãoelétrica.com.br. Temos o Instagram, que pode ser por lá também, às vezes é até mais fácil para a galera que tá mais rápido, né? O mundo de hoje é Instagram. É. @Trovão Mobilidade Elétrica.
né? Lá no Instagram. E aí, lá no Instagram tem todos os nossos contatos, tem telefone, é mais fácil até pra pegar lá. Pode chamar no direct lá Pode também, chamar no que direct. nosso pessoal já vai dar For um atenção. pouco mais formal, pode mandar um e-mail. No e-mail também a gente sempre tá Tem algum tentando. telefone comercial? Porque tem gente que gosta de WhatsApp. Aqui vocês mandaram pra quem gosta de e-mail, pra quem gosta de Instagram e pra quem gosta de WhatsApp. Por quê, pessoal? A gente vai colocar um GC aqui, ó, Sim. pra vocês aqui. Tem um comercial? Tem. Só pra não errar, deixa eu Só pegar pra não aqui. errar, tá certo. Vamos passar o comercial que agora já está sendo encaminhado para uma pessoa que está já atendendo Excelente. exatamente isso para manter a qualidade do nosso atendimento, né, Francisco? Perfeito, perfeito. É algo que a gente sempre prezou, é esse tempo de atendimento, né? Esse tempo de Atenção pro resposta, cliente, né? porque normalmente esse cara, às vezes ele tá com o cliente no No pente ali, né? pente, o cara tá ali do lado, né? O cara tá Não, ali do mas lado. essa preocupação, ela vai de E encontro à qualidade de vocês, que é esse time, esse time com o cliente. Às vezes, porque o cara tá na angústia ali no exatamente. momento. Então, o quanto mais rápido pudermos atender, é melhor, porque às vezes o cara tá com o cara ali na hora e ele já Perfeito. dá essa resposta também de acordo pro cara, né? Então a gente vai deixar o Zap, né? O Zap vai ser o 11 97685 9420. Repete? 97685 9420. Atendimento em todo o Brasil, Atendimento em em todo o todo o Brasil, território nacional. todo o território nacional. E internacional E também, quiçá, América do Sul. América do Muchachos! Sul, né? Boa, boa. Acredito que logo mais teremos sim alguns eventos, inclusive, né, ali. Excelente, excelente. América Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, pessoal, daria aqui para mais uns 5 podcasts, mas vocês são da casa e a gente volta, né? E a nossa próxima parada, a nossa próxima estação, qual é? Mundo Pro VHE. É isso Estaremos mesmo. lá. No dia 8 de dezembro, eu e essas duas feras aqui, esses caras aqui que eu tenho uma admiração imensa pela qualidade humana e qualidade técnica com que eles têm, entendeu? E olha que para eu falar isso de alguém é porque tem que ser bala mesmo, vocês me conhecem, tá bom? Então, nosso próximo encontro, eu não vou dar spoiler da palestra deles, porque senão vocês... Ah, não, já vi a palestra. Não, vocês não viram. Vocês vão ver. Não vamos tocar o terror na terra lá, tá bom? No dia 8 de dezembro, em São Caetano do Sul, tá vindo o Pro do Brasil inteiro, entendeu? E eu conto com você lá. E uma das atrações principais é a palestra e a apresentação da Trovão Mobilidade Elétrica. Além de palestrantes, também vão pedir música no Fantástico. Estão lá como um dos apoiadores principais do nosso evento e vão estar à exposição. Você que quer saber sobre qual carregador para sua casa, para sua oficina, você vai ter um ponto de atendimento ali personalizado da Trovão. Então, não perca essa oportunidade, tá? Essa uma entre várias. É isso aí, pessoal. Com certeza, né? Agradecer principalmente a oportunidade de podermos falar um pouco sobre esses assuntos que são polêmicos, mas são muito Sim. importantes para a sociedade. E falar para o pessoal do Mundo Pro, né? O aluno Pro, para ele ir se preparando financeiramente também, porque vamos ter algumas situações exclusivas do evento, só vão acontecer No evento. no evento. É o que for, vai ser no evento. Não vai ter um. E o Francisco sabe, a Trovão ela é muito justa com os nossos negócios. Uma condição especial para quem vai estar ali com a gente. Com certeza, a condição vai ser exatamente pro dia do evento e vai ser só no dia do evento. Mesmo que esse parceiro seja muito próximo da gente, não vai ter no dia seguinte, vai ser só no dia do evento. É o que nós iremos abrir pro pessoal do Mundo Pro, que eu tenho certeza que vai ser o maior show da Terra. Excelente. Maior do que o show do ano passado, né? Esse ano com certeza vai ser maior. Do que o ano passado e menor do que o ano que vem. Com certeza. Meu irmão, muito obrigado por abrir as portas para nós. As portas da Trovão estão sempre abertas para você. Você é chave da porta. E é um prazer estar sempre aqui com você. É um prazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não tenho a menor dúvida. Foi muito assunto. Eu sei que é muita informação. É um podcast que eu te sugiro que você assista ele 1, 2, 3 vezes. Nós falamos sobre o Salão da Mobilidade Elétrica. Nós falamos sobre oficinas
né, instalação e quais são os grandes diferenciais. Nós falamos sobre as oportunidades com carregadores elétricos e nós falamos sobre a polêmica dos condomínios, né, instalação de carregadores. E dentre todos esses assuntos, nós teríamos aqui ainda uma avenida de informação, mas vamos guardar um pouquinho para o Mundo Pro, vou te deixar aqui aquecido para o Mundo Pro. Mundo Pro a gente está de volta, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e tamo junto. Valeu! Valeu.